Em algum momento do século XXI, portais surgiram do nada pelo mundo todo. Eles levavam a labirintos chamados catacumbas, onde monstros conhecidos como inimigos vagavam. Se uma catacumba for ignorada por muito tempo, os inimigos começam a invadir nosso mundo. A humanidade foi massacrada, sem ter como reagir. Porém, descobriram que se certos indivíduos talentosos passarem um tempo lá dentro, eles despertam habilidades especiais chamadas skills. A humanidade usou essas skills para revidar. Os exploradores que conquistavam as catacumbas ficaram conhecidos como caçadores de masmorras. Na sala de aula, um professor explicava como essa se tornou a profissão mais respeitada do mundo. Um aluno suspirou. Seu nome é Soda Suzaki, nosso protagonista, filho de 2 caçadores, mas seu pai morreu em combate. Quanto à mãe, Soda ainda sonhava em ser um caçador brilhante, igual a eles. Seu devaneio foi interrompido por uma criatura sombria na janela, mostrando os dentes como se fosse devorá-lo. Soda tomou um susto e gritou. O professor e os colegas apenas olharam, cochichando como se não fosse a primeira vez. Ele caiu da cadeira de medo. Aparentemente, ninguém além dele via a sombra. Isso começou a acontecer faz pouco tempo. Ele passou a ver coisas que mais ninguém via. É chamado de visão espiritual, o poder de ver espíritos. Quando o pai de Soda era vivo, tentaram despertar sua skill em uma catacumba, mas ele falhou por estar apavorado demais para focar. Nosso protagonista aguentou horas, mas nada aconteceu. Ele não conseguiu ser como o pai, o lendário mestre das chamas. Um colega perguntou se ele estava bem e o ajudou a levantar. Soda não esperava a ajuda daquele cara. O sujeito era Takuto Saiga, seu amigo de infância e um caçador que já tinha despertado uma skill. Takuto o segurou e sussurrou, depois da aula, no lugar de sempre. Aquilo fez Soda suar frio. Outros alunos admiravam Takuto, dizendo que ele tinha um bom coração, mas nosso protagonista discordava. Ele foi ao local de sempre e recebeu um soco na cara. Está atrasado seu suposto médium espiritual? No fim, Takuto não passava de um valentão. Ele olhou para Soda, caído no chão, agarrou-o pelo colarinho e pediu o dinheiro, que Soda entregou a contragosto. Só isso? Takuto parecia insatisfeito com a quantia. Soda explicou que não tinha mais, pois precisava pagar as contas médicas da mãe. Takuto chutou e mandou parar de gastar dinheiro com a mãe, que estava em coma após uma missão. Ele até zombou do pai, dizendo que ele enlouqueceu e morreu como um lixo, acrescentando que os pais de Soda eram inúteis. Takuto afirmou que Soda fingia ver espíritos para esconder sua incompetência. Isso fez Soda chorar. O babaca ainda perguntou por que a família dele tinha nascido. Takuto se ofendeu com o olhar de Soda. Nosso protagonista se levantou, com ódio queimando em seus olhos. Takuto mandou Soda saber o seu lugar, chamando-o de lixo incompetente. Ele começou a bater nele de novo. Soda então percebeu algo. É verdade que o pai mudou depois que a mãe caiu. É verdade que ele se enfiava nas catacumbas como se estivesse possuído e morreu antes que pudessem conversar. Na mente de Soda devia haver um motivo. Nosso protagonista jazia impotente no chão. Takuto agarrou a camisa de Soda e disse que o treinaria no lugar dos pais inúteis. Um portal verde surgiu na frente deles. Soda ficou paralisado. Era um portal real. Takuto disse que achou ontem e que o treino começaria ali. Um dos capangas perguntou se era perigoso, mas Takuto disse que se tivesse reclamações, era melhor não ir. Takuto estava confiante demais com aquele portal verde, chamando-o de mixaria por já terem limpado portais roxos. Aquele momento aterrorizou Soda. Ele cerrou os punhos. Takuto mirou o arco na lateral de Soda como ameaça. A flecha raspou seu rosto. Ele mandou parar de choramingar, ou a próxima flecha seria na mãe dele. Nosso protagonista cerrou os dentes de raiva, mas não teve escolha. Todos entraram no portal verde. Como sempre, só Soda via os espíritos, e isso o apavorava. Uma bola de fogo surgiu e voou direto para Soda. Ele congelou, sem saber o que fazer, só pôde se preparar para o impacto. Takuto chutou a bola de fogo e mandou Soda parar de ser um covarde, zombando dele como filho do mestre das chamas. Ele disse que estava farto das desculpas de Soda, e que não havia sentido em ele estar vivo. Ele falava sério. Palavras cruéis saíram da boca de Takuto, dizendo o quanto o pai de Soda era um fracassado. Ele disse que mesmo quando a esposa caiu, o pai de Soda continuou conquistando catacumbas e morreu por nada. Falou que ele era terrível e valorizava o status acima da família. Takuto sugeriu que se Soda morresse ali, talvez pudesse encontrar o pai. Morra logo aqui, disse o idiota. Essas palavras fizeram Soda chorar, achando que todos o desprezavam, até os fantasmas. Mas será que eles estavam mesmo zombando dele? Soda ficou chocado. Ele olhou em volta, perguntando se foram as chamas que falaram. Então a voz disse, force a visão e escute. Soda olhou maravilhado. Ele percebeu que tinha ouvido de verdade. O babaca perguntou o que ele estava encarando e então congelou. Sangue jorrou de sua boca. Takuto foi esfaqueado pelas costas. Os capangas não acreditavam no que viam. O chefe foi erguido no ar. Era uma aranha gigante. Um dos capangas perguntou se era a aranha rainha, o chefe de um portal vermelho de dificuldade máxima. Ela leva a presa mais suculenta para o ninho e põe ovos nela enquanto a devora. Que jeito horrível de morrer, e o que sobra serve de comida para os filhotes. Os capangas de Takuto correram o máximo que puderam, deixando Soda e o espírito de fogo para trás. Soda estava cercado por monstros.
Um dos filhotes da aranha parou na frente dele, encarando-o como um lanche saboroso. É o meu fim, nosso protagonista pensou. Mas ele não queria morrer. O espírito de fogo falou de novo, dizendo para não desistir, aguçar os sentidos e sentir. Do jeito que você está agora, você deve entender. Soda ainda estava confuso, mas se apegou àquela fé. Uma luz surgiu, seguida por uma mensagem dizendo que o tempo limite de permanência foi excedido. Parabéns. Dizia que uma skill foi despertada pela bênção da catacumba. A skill despertada foi legado de anomalia de almas errantes. Errantes mesmo. Mas o que são elas? Soda se perguntou. A bola de fogo cresceu imensamente. Nosso protagonista ficou atordoado. Então a bola de fogo tomou a forma de seu pai, estendendo a mão para ele. Soda alcançou a mão do pai enquanto as aranhas rugiam. Eles estavam cercados por monstros. Finalmente suas mãos se tocaram. Então uma explosão ocorreu, eliminando as aranhas restantes. Soda se sentiu renovado e poderoso com as chamas surgindo dentro dele. A skill despertada. Legado de anomalia permitiu que ele herdasse skills de almas errantes. A skill chama agora está nas mãos de Soda, a mesma do seu pai. Ele não acredita que agora tem uma skill. Não só isso, ele se tornou um caçador. Ele ficou tão emocionado que até o espírito de fogo notou. Não era hora para isso, sugeriu, porque os monstros já estavam vindo. Um enxame avançou contra Soda. Ele ainda não sabia o que fazer, mesmo tendo obtido uma skill. O espírito de fogo o repreendeu para manter os sentidos aguçados e apenas se concentrar em ver. Soda focou, e seus olhos começaram a queimar com chamas. Ele encarou a aranha e viu que ela estava prestes a cuspir algo. Ele conseguiu desviar. O fogo explicou que Soda viu o fluxo da alma dela. Aparentemente, a fonte do poder usado por todos os caçadores e inimigos vem da alma. O momento em que ele viu a aranha concentrar poder na boca foi resultado da skill anomalia. Outra aranha se aproximou de Soda. Ela avançou direto nele. Ele se perguntou quanto tempo o monstro duraria. Ele acumulou energia na boca. Mas Soda o chutou antes que pudesse cuspir. Ele ficou chocado por ter desviado dos ataques. Então ele pulou e deu um soco no monstro. Soda estava atordoado, ele podia lutar agora. O fogo explicou que, como ele estava hospedando a alma do seu velho dentro do corpo, as skills e técnicas de combate estavam sendo compartilhadas. Soda sentiu como se seu pai estivesse logo atrás, guiando-o com esse poder avassalador. Isso fez seus olhos arderem com lágrimas. Aquele sentimento lhe deu confiança para lutar. Com esse poder, ele socou um monstro. Outro estava atrás, carregando energia na boca, mas ele desviou a tempo. Os olhos de Soda continuavam queimando. Ele focou e estudou o monstro. Então algo chamou sua atenção. Nosso protagonista perguntou ao fogo se ele tinha visto o ponto fraco da aranha. Soda saltou e atingiu o ponto fraco. Nosso protagonista observou de perto. A aranha sofreu um golpe fatal. Soda deixou chamas na área que tocou. Inesperadamente, outra aranha se posicionou na frente dele. Ela deu um passo e virou para o outro lado. O desgraçado correu para salvar a própria vida. Mas Soda não deixou barato. Ele acumulou energia no braço e comandou a skill Prisão de Chamas. O fugitivo sofreu um golpe fatal. Finalmente acabou. Ele soltou um suspiro. Foi um pouco cansativo, mas nada mal para um iniciante, comentou o fogo. O espírito então disse para Soda falar com a alma do pai e ouvir seus arrependimentos. Só depois de resolver esses arrependimentos, ele poderia herdar a skill totalmente. Essa é a habilidade da skill anomalia. Soda ficou confuso sobre como o fogo sabia tanto. Ele apenas ignorou as perguntas, dizendo que Soda ainda estava em um estado semi-desperto. Mas agora que ele despertou as skills, ele podia conversar com uma alma. A alma do pai de Soda apareceu. Ele sorria, como se estivesse incrivelmente orgulhoso do filho. O pai começou a conversa dizendo que fazia tempo. Nosso protagonista congelou. Ele ia falar, mas o pai o interrompeu e pediu desculpas primeiro. Soda não se segurou. Ele exigiu saber por que o pai não ficou com a mãe. O pai disse que partiu porque estava tentando salvá-la. A resposta pegou Soda de surpresa. Ela tinha caído por causa do veneno da aranha rainha. Para fazer um antídoto, ele precisava das presas dela. Por isso ele invadiu todo o portal vermelho que aparecia inegavelmente imprudente. Mas quando achou que tinha conseguido, uma armadilha foi ativada. Nosso protagonista não sabia como reagir. O pai continuou. Ele admitiu que se recusou a ouvir qualquer um, forçando-se em uma incursão após a outra. Soda ainda estava com raiva. Mesmo ouvindo a explicação, ele estava furioso, que o pai escolheu carregar tudo sozinho quando deveriam ser uma família. Soda admitiu que talvez não ajudasse muito, mas pelo menos o pai poderia ter conversado com ele. O pai ficou sem palavras. Com determinação nos olhos, Soda disse que seria ele a salvar a mãe. Ele jurou que superaria até o maior caçador, seu pai. Ele jurou que não deixaria mais ninguém morrer e que se tornaria o caçador mais forte. O
pai estava orgulhoso do filho, que agora falava como um homem adulto. Ele abraçou Soda, dizendo o quanto estava orgulhoso e o quanto o amava. Ele queria dizer tudo agora, sem arrependimentos. O pai de Soda disse para ele se tornar mais forte que qualquer um. Logo depois, ele se dissolveu, virando bolhas flutuantes. Ele disse a Soda que contava com ele e para cuidar da mãe. Soda agradeceu ao pai do fundo do coração. Então uma tela azul apareceu, igual a quando ele adquiriu a skill. A conversa limpou os arrependimentos de Keiichiro Suzaki. A skill foi totalmente herdada, chama radiante, que permite a manipulação livre de chamas. Ele ficou sozinho. Lágrimas de alegria caíram dos olhos de Soda. O espírito de fogo riu dele, dizendo que foi uma baita ousadia querer superar o velho, mas admitiu que errou ao pensar que Soda era um covarde sem espinha. Soda tentou agradecer ao espírito, mas ele o cortou, claramente não interessado em gratidão formal. Aquela resposta despertou a curiosidade de Soda, e ele finalmente perguntou quem o fogo era de verdade. Poderia ser alguém que ele conhecia? O espírito tentou responder, mas a conexão ficou instável e Soda não entendeu nada. Ele tentou de novo, mas a voz falhava. Nada saía claro como uma chamada de vídeo travando no pior momento. Mesmo tentando, ele não conseguia dizer. Aparentemente, o que ele tentava explicar era considerado um erro. O fogo apenas disse para Soda chamá-lo do que quisesse por enquanto. Mas claro, tinha que ser algo legal, sugeriu. Soda pensou que poderia chamá-lo de Tamal. O fogo ficou chocado. Ele odiou o nome e questionou o gosto de Soda. Soda tentou se defender dizendo que não tinha jeito. O fogo foi quem disse que ele podia chamar de qualquer coisa. No fim, ele se rendeu. Soda estava certo, então eles teriam que ficar com esse nome. Ele lembrou Soda de que ainda havia algo a fazer. Nosso protagonista ficou chocado no início. Depois seu rosto ficou sério, como se já tivesse um plano bem traçado. O fogo achou que aquilo combinava com ele. Enquanto caminhavam para a saída, o fogo disse que se quisesse vê-los de novo, era só voltar a uma catacumba. Nosso protagonista finalmente chegou à saída. Fora do portal verde, os capangas de Takuto ainda ofegavam, curvados de tanto correr. Nenhum dos dois entendia por que algo como aquela aranha existia em um portal verde. De repente, o portal verde começou a brilhar intensamente, fazendo os dois recuarem em choque. Anéis surgiram ao redor dele, revelando a verdade. Agora eles entenderam o que era. Era um portal irregular. Um dos capangas não parecia entender. A dificuldade era classificada por cores: vermelho, amarelo, roxo, azul e verde. Normalmente o perigo era óbvio pela cor, mas um portal com anéis significava apenas uma coisa. O perigo saltou para o nível mais alto. O capanga não podia acreditar. Então isso era um portal vermelho, ele perguntou. O pânico tomou conta enquanto pensavam em como reportar isso à associação. Eles iam admitir que entraram ilegalmente e, além disso, tinham espancado um civil. Um deles disse que Takuto provavelmente teve o que merecia, mas o outro lembrou que Soda ainda estava lá dentro. Após uma pausa, decidiram que ninguém procuraria por ele mesmo. Um perdedor desaparecendo não importava. Foi quando o portal verde abriu. Soda saiu calmamente e disse: "Desculpe por ser um lixo." Os capangas ficaram chocados ao ver um Soda completamente diferente. Eles começaram a se perguntar como ele estava vivo. Os olhos de Soda brilhavam com chamas. O capanga queria respostas, mas nosso protagonista estava ocupado estudando os dois. Ele viu que não passavam de fracos comparados às aranhas que enfrentou. Esse canalha imediatamente o culpou pela morte de Takuto. Até o outro capanga não acreditava no que ouvia. No fim, o canalha decidiu que a solução mais fácil era culpar Soda por tudo. Mas Soda parou de ouvir. Cansado e irritado, ele disse que precisava falar com Ketora. Ketora ficou confuso. O outro capanga, sentindo-se ignorado, ficou com raiva e tentou um soco. Mas Soda nem se moveu. Ele atacou primeiro, acertando um golpe sólido direto no rosto. O canalha foi jogado longe e desmaiou, enquanto o outro ficou paralisado, imaginando se Soda tinha mesmo virado um caçador. E além disso, ele é incrivelmente forte. Soda pediu um favor a Kotora, e embora suando frio e claramente abalado, Kotora concordou. Eles entraram na catacumba juntos. Kotora sabia no fundo que nenhum dos dois tinha chance, mas Soda explicou que aquela era a oportunidade de entrar em um portal irregular. Se não agissem agora, seria tarde demais. Nosso protagonista estava confiante e determinado a derrotar a Aranha Rainha. Kotora ficou chocado ao perceber que esse era o plano de Soda o tempo todo, insistindo que deveriam chamar reforços. Antes que pudesse dizer mais, uma voz gritou atrás deles: "Parados!" Soda e Kotora se assustaram, girando de medo como se outro fantasma tivesse aparecido. Um homem alto e confiante deu um passo à frente, bloqueando o caminho, e estava claro que ele não os deixaria fazer o que quisessem enquanto estivesse respirando. Quem é esse estranho e por que está na catacumba? Tanto Soda quanto Kuroda não faziam ideia de quem ele era, então perguntaram diretamente. O homem se recusou a dar o nome, dizendo que não se revelaria a pessoas suspeitas. Soda tentou explicar, mas o homem o cortou. Ele apontou que Soda era quem estava inconsciente fora do portal mais cedo. Além disso, explorar uma catacumba exigia 3 pessoas, mas Soda e Ketora eram apenas 2.
o que os tornava ainda mais suspeitos. Pelo jeito que falava, estava claro que o homem tinha motivos para prendê-los ali mesmo. O homem se preparou para dar uma lição nos dois, enquanto nosso protagonista tentava explicar uma última vez, mas ele cerrou o punho e gritou que não fez perguntas a Soda. Quando o homem avançou e tentou um soco, Soda desviou. Ele sabia que não tinha escolha e contra-atacou com um uppercut preciso. Nem fez cócegas no homem, que sorriu e disse sarcasticamente que Soda era muito bom. Ele lançou sua skill, Homem de Aço. Era uma habilidade que transformava seu corpo em aço. Seus punhos endureceram completamente, e ele avisou que um golpe deles doeria muito. Soda reconheceu o poder do homem. Se abusassem da sorte, ele sabia que estariam acabados. Então Soda virou e correu, recuando e deixando Ketora para trás com o homem. O homem gritou atrás dele, mandando Soda voltar e lutar, dizendo que seria uma baita batalha. Ketora ficou atordoado, mas seguiu Soda rapidamente. O homem continuou procurando por eles, gritando para saírem e lutarem de forma justa. Ambos se esconderam na caverna, sabendo que não podiam lutar contra ele ainda. Soda sabia que não podiam enfrentá-lo de mãos vazias, e usar fogo só os colocaria em perigo também. De repente, um espírito de fogo verde apareceu na frente de Soda. O espírito reconheceu aquele desgraçado homem de aço. O nome dele era Tuma. Soda ouviu o espírito dizer que ver Tuma o despertou, e agora era hora de vingança. Curioso, Soda perguntou se algo tinha acontecido entre o espírito e Tuma. O espírito ficou chocado que Soda podia vê-lo. Soda respondeu que sim, podia. O espírito explicou que ele e Tuma se odiavam há muito tempo. Tinham decidido resolver as coisas de uma vez por todas em uma luta mano a mano. Infelizmente ele perdeu. Ele planejou sua vingança, mas acabou morrendo dentro da catacumba. Isso o frustrava profundamente. Ele nem conseguia morrer em paz. Vendo isso, Soda se ofereceu para ajudar. Com confiança, Soda deu um passo à frente para encarar Tuma novamente. Tuma, ainda metido, ficou feliz ao vê-lo e riu, contente que Soda finalmente apareceu. Soda gritou seu nome completo. Igarashi Tuma. Tuma travou. Como diabos ele sabe meu nome? Enquanto Soda se preparava para socá-lo, ele pediu desculpas. Então, um raio elétrico verde atingiu Tuma. O choque o atordoou e o jogou no chão. De pé sobre Tuma, a bola de fogo verde surgiu do corpo de Soda, celebrando a vitória. O espírito agradeceu alegremente a Soda. Seu arrependimento finalmente se dissipou, e era hora de seguir em frente. Soda se despediu e percebeu que todos carregam seus próprios arrependimentos. Uma tela azul apareceu de novo. Nova habilidade herdada, Atordoar. Pode gerar um choque elétrico poderoso num instante. Kotora logo encontrou Soda e viu que ele derrotou Tuma. Soda perguntou por que Kotora ainda o procurava se podia ter fugido. Kotora respondeu que nem sabia por que foi trazido. Acontece que Soda precisava da habilidade de Kotura, mestre do veneno. Seu propósito principal era manipular venenos. Soda sabia que Kotora criava antídotos se tivesse os materiais. Ele já tinha passado por isso antes. Kotora perguntou o que Soda precisava que ele fizesse. Nosso protagonista respondeu que estava determinado a derrotar a Aranha Rainha. Precisava do mestre do veneno para salvar sua mãe. Mesmo que Kotora não precisasse lutar, ele decidiu ir, mas pediu uma coisa a Soda. Por favor, salve o Takuto. Kotora agradeceu, dizendo que graças a ele foi salvo várias vezes e despertou sua habilidade. Você é meu salvador! Sota se recusou a salvar Takuto, dizendo que nunca o perdoaria. Ainda assim, deu a Kotora uma escolha: salvar Takuto sozinho, enquanto Sota lutava contra a Aranha Rainha. Kotora ficou sem palavras. Soda virou as costas e prometeu não interferir. Isso fez Kotora sorrir. De repente, Tuma acordou do atordoamento. Os dois entraram em pânico, mas Tuma abraçou Soda e Kotora, dizendo que eles iam fazê-lo chorar. Isso confundiu Soda e Kotora, mas pelo menos agora são 3 nas catacumbas. Tuma disse que Soda deveria ter explicado desde o início, mas nosso protagonista retrucou que foi ele quem atacou sem ouvir. Tuma se ofereceu para ajudar, mas Soda hesitou. Estava preocupado que ficasse perigoso demais. Tuma insistiu, não tinha como ele não ajudar. Ele queria fazer isso por vontade própria. Nesse momento, a Aranha Rainha, louca e faminta, apareceu na frente deles. Momento perfeito, sem tempo para correr. Tuma sorriu enquanto seus punhos viravam aço, pronto para lutar ao lado de Soda e Kotora. A aterrorizante Aranha Rainha estava diante deles, pronta para devorá-los. Kotora perguntou a Tuma até onde ele tinha ido nas catacumbas. Tuma limpou o portão roxo, mas o vermelho era território novo. Esse era facilmente o maior desafio que ele já enfrentou. E não pretendia se segurar. Enquanto Tuma se preparava para protegê-los, Sota avançou para encarar a Aranha Rainha sozinho, chocando a todos. Ele estava determinado a derrotá-la, para vingar seus pais. A Aranha Rainha avançou. Soda desviou dos ataques com facilidade, movendo-se como se já tivesse feito isso 1000 vezes. A Aranha Rainha lançou uma teia. Soda pulou nela sem hesitar. Tuma e Kotora só podiam olhar incrédulos. Essa versão de Soda parecia diferente, como se já tivesse limpado um portão vermelho antes. Kotora sabia que isso era impossível. Soda virou um mergulhador de masmorras há poucas horas, mas seus ataques e esquivas eram de um veterano. Então, chamas explodiram das mãos de Soda.
Não tem como ele usar fogo, murmurou Tuma. Ele estava se segurando. Isso foi o suficiente para animar Tuma também. Ele não podia perder aqui. Seus punhos viraram aço com a habilidade Homem de Aço. Ele desferiu um soco numa das pernas da aranha, colocando tudo o que tinha, mas para sua surpresa nada aconteceu. Foi como se o ataque não tivesse feito absolutamente nada. O que Tuma não percebeu foi que a cabeça da aranha estava atrás dele, pronta para um golpe fatal. Quando a vida de Tuma passou diante de seus olhos, Soda saltou do nada e atingiu a cabeça da aranha com sua nova habilidade. Choque elétrico, atordoar. Raios verdes atingiram a aranha em cheio nas costas, mas a aranha rainha era resistente demais. O atordoamento mal a afetou, os dois constataram. Soda sugeriu usar fogo enquanto Tuma servia de distração. Tuma não hesitou. Era um plano sólido. Ele transformou o corpo todo em aço. Tuma ativou seu modo Overdrive, pronto para encarar a aranha de frente. A aranha rainha notou que seus ataques não estavam funcionando. Tuma provocou o monstro, exigindo que ele colocasse mais vontade nos ataques. Ele sabia que sua habilidade não duraria. Soda tinha que acabar logo. A aranha rainha abriu sua boca imunda e avançou contra Tuma. Ela mordeu a isca. Quando ela se aproximou, Soda saltou das costas de Tuma com o punho em chamas, chama de flor, e esmagou uma das pernas da aranha. A aranha rainha guinchou de agonia com as queimaduras. Ela recuou, provando que o fogo funcionava. Os três continuaram. Kotora estava maravilhado com a luta dos dois. Eles realmente tinham chance de vencer, e agora era a vez dele salvar Takuto. Kotora correu quando de repente um sapato caiu na sua frente. Ele soube na hora de quem era. Takuto. A aranha rainha já estava devorando a parte inferior de Takuto. Kotora gritou com toda a força. Ele avançou, pronto para atacar, mas a aranha levantou uma perna e golpeou para baixo. Faltavam centímetros para atingir Kotora. Quando Tuma correu para salvá-lo, a perna da aranha perfurou suas costas. O revestimento de aço estilhaçou, caindo no chão pedaço por... Meu aço estava mole demais? Soda não hesitou. Ele avançou contra a aranha para salvar seus novos amigos, mas uma das pernas da aranha o pegou e o arremessou contra a parede da catacumba. Ele caiu no chão. A aranha envolveu Soda na teia, aproximou-se e o ergueu no ar. Ela abriu a boca imunda de novo. Estava prestes a devorá-lo, mas era exatamente isso que Soda esperava. Ele ficou grato por estar tão perto. Fingindo estar inconsciente, ele queimou a teia ao redor do corpo. Tuma ficou impressionado com o truque. Ele pegou um pedaço do aço de Tuma e esfaqueou a aranha nos olhos. No momento em que a lâmina perfurou, Soda liberou o choque elétrico, canalizando a energia direto no corpo dela. Com a outra mão em chamas, ele socou a boca da aranha. O ataque queimou a aranha de dentro para fora. Com uma convulsão final, ela caiu sem vida no chão. Graças ao aço quebrado de Tuma, Soda conseguiu. Ele finalmente podia salvar sua mãe. Do outro lado, Tuma e Kotora estavam sobre o corpo sem vida de Takuto. Kotora desabou em lágrimas, tomado pela dor e descrença. Tuma gentilmente se ofereceu para carregar Takuto para um enterro digno. Tuma então se aproximou de Soda para parabenizá-lo por derrotar a aranha rainha, mas Soda balançou a cabeça, dizendo que não teria conseguido sem a ajuda de Tuma. Tuma ficou surpreso. Soda tinha várias habilidades. Aquele choque elétrico o lembrava de alguém que ele odiava. Soda revelou que a habilidade veio de Goto, por isso ele queria visitar o túmulo de Gotu. Tuma travou em choque. Não havia túmulo para visitar. Goto ainda estava vivo, disse Tuma. Nosso protagonista ficou confuso. Tuma explicou que o encontrou ontem mesmo. Não havia erro. Nosso protagonista ficou atordoado. De repente, Soda segurou a cabeça quando uma enxaqueca forte o atingiu. A voz do espírito de fogo ecoou em sua mente. Você tocou a raiz deste mundo? Uma memória surgiu. Soda numa sala de aula com uma garota ao lado, mas ele não fazia ideia de quem ela era. O corpo de Soda desabou, caindo inconsciente. Enquanto a escuridão o levava, o espírito continuou, lembrando que ele precisava salvar mais do que apenas sua mãe. Dentro do hospital, Tuma perguntou a Soda se aquele homem era o rosto do espírito que ele encontrou na catacumba. Nosso protagonista confirmou. Após a luta exaustiva, o conflito entre Tuma e Gotu ainda não tinha acabado. Tuma provocou Gotu, perguntando se ele era ele mesmo ou um gêmeo, chamando-o de cara de mal. Sou filho único, respondeu Gotu. Tuma aceitou, já que Gotu parecia um moleque mimado. Os dois continuaram discutindo como crianças, esquecendo que estavam num hospital. Soda teve que intervir e acalmá-los, especialmente quando as pessoas começaram a encarar. Os dois finalmente calaram a boca, e Soda perguntou se o portão estava fechado e estabilizado. Tuma e Gotu garantiram que sim. Eles checaram tudo antes de sair. Quando o chefe de um portão é derrotado, ele estabiliza e não oferece mais risco de invasão. Sota agradeceu aos dois por limparem o portão e foi ver Kotora. Enquanto Sota se afastava, Gotu perguntou se foi ele mesmo quem derrotou o chefe. Tuma confirmou. Sota tinha derrubado um chefe de portão vermelho. Gotu ficou chocado. Parecia que herdar habilidades de almas errantes era possível. Uma habilidade insana, combinada com o raciocínio rápido e a coragem de Sota.
Foi aí que Tuma teve uma ideia, recrutar Soda para o time. Tuma disse que tinha um favor a pedir a Gotu, mas Gotu não quis saber. Os dois começaram a gritar um com o outro de novo. Fora do hospital, Kotora trabalhava com partes da aranha para extrair o veneno. Soda o encontrou. A análise estava quase pronta e o antídoto ficaria pronto logo. Kotora perguntou como Soda estava, especialmente após perder a consciência na catacumba. Soda agradeceu a ajuda de Kotora. Kotora disse que teve os ferimentos mais leves. Ele pediu desculpas, dizendo que só atrapalhou. Soda ignorou. Quando alguém importante está em perigo, seu coração vacila, e Soda entendia bem esse sentimento. Lembrou-o de seus pais. Claro, Takuto era diferente. Soda ainda não gostava dele, mas para Kotora não era o mesmo, e Soda respeitava isso. Não consigo superar isso, disse Kotora. Nosso protagonista não entendeu. Mas assim que a conversa terminou, o antídoto ficou pronto, graças ao mestre do veneno. Kotora entregou a Soda e pediu que ele corresse para levar a mãe. Nosso protagonista estava muito grato. Ele correu o mais rápido que pôde para o quarto da mãe. Era isso, o que podia salvá-la, agora em suas mãos. Ele olhou para a mãe deitada, imóvel, e gentilmente a fez beber o antídoto de Kotora. Um gole. E de repente, o corpo dela brilhou. Seus olhos se abriram lentamente. O veneno tinha sumido. No momento em que ela acordou, Soda sentiu o peito apertar. Só de vê-la acordada, ele chorou. Ela o reconheceu na hora e notou o quanto ele tinha crescido. Os dois ficaram emocionados, como se estivessem se reencontrando após tanto tempo. Conversaram sobre o pai de Soda. A mãe perguntou o que o pai realmente sentia. Nosso protagonista disse que salvá-la sempre foi o maior desejo dele. Ele acrescentou que seu pai confiou tudo a ele, seus sentimentos, seu poder e sua vontade, incluindo as chamas de Keiichiro. Isso chocou a mãe. Aquilo não era uma boa notícia para ela. Ela perguntou o que Soda planejava fazer agora que cumpriu o desejo do pai e a salvou. Soda hesitou. Ela tinha razão. E agora? Mas no fundo ele já sabia a resposta. Ele estava determinado a se tornar o mergulhador de masmorras mais forte para que ninguém mais tivesse que morrer. Isso não era o que a mãe queria ouvir. Soda perguntou se ela era contra. Ela não adoçou a pílula. Ela respondeu que sim, na hora. A ideia de seu filho arriscando a vida constantemente fazia seu peito doer, mas ela sabia que eles, seus pais, eram a razão de ele se sentir assim. Ainda assim, admitiu que não seria justo impedi-lo de seguir seu sonho. Isso fez Soda corar. Ela o fez prometer apenas uma coisa, que ele se incluiria entre aqueles que jurou proteger. Se ele morresse, ela não suportaria. Soda jurou que não deixaria isso acontecer. Eles se abraçaram forte, agarrados ao calor um do outro. Foi a primeira vez que ficaram juntos de verdade. Quando Soda finalmente saiu do quarto, algo chamou sua atenção. Tuma e Kotora estavam por perto, limpando os olhos e fingindo que não estavam chorando. Eles ouviram tudo. Tuma admitiu que não queriam bisbilhotar, mas Soda ignorou e disse que estava tudo bem. Mas o problema real permanecia. Soda entrou numa catacumba sem permissão. O que deveriam dizer à associação? Tuma deu de ombros com confiança. O grupo deles já estava cuidando disso. Não precisava se preocupar. Então convidou Soda para se juntar a eles. Se Soda realmente queria ser o mergulhador mais forte, o grupo deles era o caminho mais rápido, bem longe do hospital. Dentro de um portão amarelo, um homem caminhava sobre os corpos sem vida de monstros. Ele pediu desculpas a alguém, dizendo que Tuma agiu por conta própria. Ele falava com um homem de cabelos brancos, sentado casualmente sobre uma pilha de monstros mortos. O homem não se importou. Afinal, ele também queria conhecer alguém. Um cara chamado Sota Suzaki. Um time é uma organização que envia um aviso de formação para a Associação de Mergulhadores, recebe aprovação oficial e realiza explorações e subjugação de chefes. Em outras palavras, um time é obrigado a realizar conquistas de masmorras. Enquanto caminhavam num dia ensolarado, Tuma explica orgulhoso a Soda e Kotora que era membro do renomado time Tenro. Kotora logo interrompeu, dizendo que a Tenro não é apenas um grupo de elite no Japão, é um dos melhores times do mundo. O time é dividido em esquadrões, numerados de 1 a 10, cada um liderado por um capitão habilidoso. E acima de todos estava o comandante em chefe. Tuma deu um tapinha nas costas de Kotora, impressionado com o quanto ele era bem informado. Kotora lembrou como Takuto admirava a Tenro. Ele sonhava em entrar para o time, treinando sem parar mesmo sem fazer parte de nenhum. Tuma ficou sem palavras. Sota entrou na conversa dizendo que sabia um pouco sobre eles também, que o nome do comandante é Yamato Tsumeragi. Ele resolveu incidentes históricos pelo mundo e a Associação Japonesa o nomeou oficialmente o mais forte. Soda imaginou como seria conhecer alguém tão incrível. Kotora perguntou se o protagonista estava nervoso, mas ele balançou a cabeça. Disse que não estava nada nervoso. Na verdade, estava muito grato pela oportunidade. Tuma ficou impressionado. Esse garoto tem coragem. Bem a tempo, chegaram à sede. Por fora, parecia apenas uma casa velha, mas as aparências enganam, e Tuma garantiu que não era o que parecia. No momento em que a porta abriu, um espaço enorme se espalhou diante deles. Era uma instalação de alta tecnologia, bem diferente do que esperavam. Quando Tuma ia começar a se gabar, um homem apareceu atrás dele e deu um soco na sua cabeça.
O homem deu uma bronca em Tuma por agir sozinho e explorar uma catacumba, e depois jogar a explicação daquela exceção para o time. Tuma se defendeu, insistindo que tinha a permissão de Yamato. O homem não parou de socar, era o irmão mais velho de Tuma. Enquanto continuava, perguntou se ele tinha jogado toda a papelada para Gotu do 2º Esquadrão. Aquilo lembrou como Gotu o provocou mais cedo. Não tem como aquele cara ter ficado quieto, ele com certeza dedurou. Ainda assim, os dois irmãos continuaram trocando socos e provocações. Soda tentou parar os irmãos, mas o homem o interrompeu, chamando calmamente o nome de Soda Ikotora. Ele se apresentou como Yusei Igarashi, o vice-comandante da Tenru. Yusei fez uma reverência profunda e pediu desculpas pelo irmão mais novo, admitiu que Tuma sempre foi do tipo que corre sem ouvir ninguém. Nosso protagonista tímido insistiu que estava tudo bem, afinal, Tuma foi de grande ajuda. Nesse momento, um homem entrou e disse que Yusei sempre foi rígido demais com Tuma. É o mesmo homem que vimos na catacumba, sentado sobre pilhas de monstros, Yamato Tsumeragi. Ele acrescentou que Tuma só queria ajudar, então Yusei deveria pegar leve. Sota travou. Ele não esperava que o comandante fosse tão normal. Sota olha para eles enquanto conversam e nota que Yamato é menor que os irmãos Igarashi. Soda ativou sua habilidade e olhou para as almas deles. Yusei era claramente mais forte que Tuma, mas a alma de Yamato parecia comum. Não, talvez até menos que isso. Yamato olhou na direção de Soda e o cumprimentou, dizendo que estava animado para conhecê-lo. Ele ficou impressionado com a habilidade de anomalia de Soda. Nosso protagonista achou que Yamato era mais tranquilo do que imaginava. Então Yamato fez uma pergunta simples. Soda queria mesmo se tornar o mais forte? Yamato o convidou para ver o que mais forte realmente significava, e nosso protagonista concordou. Antes que Yusei pudesse avisá-los, Yamato garantiu que ficaria tudo bem e que ele pegaria leve. Além disso, Soda já parecia empolgado. Yusei não teve escolha e decidiu intervir apenas se as coisas ficassem perigosas. Yamato os levou para a sala de treinamento. Num instante, o ambiente mudou. A mudança foi tão rápida que Soda nem teve tempo de processar. Yamato levantou a mão esquerda, avisando Soda que ia socar. Soda ativou seus olhos ardentes de novo. Ele sabia que nunca podia baixar a guarda. Yamato podia usar algum tipo de habilidade. Ele tentou ler a alma de Yamato, ainda em branco. Então a aura de Yamato mudou. Uma aura laranja brilhante surgiu do líder. Tarde demais. Yamato já estava na frente dele. O soco acertou, jogando Soda direto na parede. Tuma, Yusei e Kotora gritaram o nome de Soda em pânico. O impacto rachou a parede atrás dele. Por um momento, Soda achou que uma explosão tinha ocorrido. Mas mais importante, que diabos foi aquilo? A alma de Yamato tinha forma humana. Enquanto nosso protagonista tentava levantar, percebeu que não era uma habilidade, era uma concentração massiva e avassaladora de energia pura. Yamato perguntou se ele ainda queria continuar, e isso fez Soda perceber outra coisa. Em vez de recuar, isso o deixou ainda mais empolgado. Suas chamas surgiram de dentro enquanto ele se forçava a levantar. Yamato atacou de novo, rápido e implacável, mas desta vez, Soda conseguiu desviar. Isso surpreendeu Yamato, mas era esperado. Soco após soco vinha, mas Soda continuava desviando. Ele percebeu que mesmo que conseguisse bloquear, mais um golpe sólido e ele provavelmente não conseguiria ficar de pé. Ele disse a si mesmo que não podia depender apenas dos olhos para acompanhar, que tinha que sentir também. Cada movimento, cada mudança, usando cada parte do corpo para reagir. É isso, um momento contra o mais forte. Que oportunidade! O sangue de Soda fervia de empolgação enquanto Yamato continuava vindo. Ele não queria que parasse. Queria mais, golpes mais fortes, movimentos mais rápidos, sem se segurar. Yamato desferiu socos e chutes um após o outro, mas Soda desviou de todos. Ele já estava machucado, mas continuou lutando. Yusei mal podia acreditar no que via, mas não pôde deixar de admirar a coragem de Soda por não recuar. Tuma perguntou ao irmão o que ele achava, mas Yusei apenas sorriu, dizendo que talvez tudo tenha acabado bem. O punho de Soda começou a brilhar, com pequenas chamas surgindo enquanto o calor aumentava. Ele olhou para o comandante e perguntou se podia finalmente lutar a sério. A expressão de Yamato mudou um pouco ao ouvir isso. Então disse que aquele era seu modo sério, sua forma mais forte, e pedir permissão tirava toda a graça da coisa. Melhor ainda seria se Soda viesse com tudo o que tinha. Nosso protagonista se preparou, pronto para dar o seu máximo. O punho em chamas de Soda voou contra Yamato, explodindo no impacto. Os olhos de Yamato se arregalaram. Ele não podia acreditar no que via. Aquela técnica pertencia a ninguém menos que Seiichiro Suzaki, o mago de fogo mais forte. Vê-la de novo deixou Yamato empolgado, como nos velhos tempos. Ele elogiou Soda, dizendo que ele tinha coragem, e admitiu que estava começando a gostar dele. Ouvir isso do comandante foi um alívio enorme. Nosso protagonista estava suado e exausto. Mas o treino ainda não tinha acabado. Yamato levantou a mão direita e uma aura laranja brilhante surgiu. O comandante ia elevar o nível. De repente, alarmes soaram por toda a base. Um anúncio de emergência ecoou pelos corredores. Há uma invasão inimiga lá fora. Todos congelaram. Um surto massivo ocorreu na cidade de Sakurazawa. Soda nem se recuperou do treino e já tem invasão? A empolgação de Yamato sumiu na hora.
As coisas estavam ficando divertidas, mas o treino teria que parar. Parece que se um chefe fica vivo muito tempo após o portal abrir, os inimigos invadem o mundo real e atacam civis. Yamato explicou que portais perto de cidades nunca são ignorados, então desta vez, provavelmente alguns desafiantes falharam em limpar seus portais a tempo. O comandante agiu rápido e assumiu o controle. Ele perguntou a Yusei quais equipes estavam prontas. Equipes 1, 2 e 5. Yusei respondeu sem hesitar. Yamato deu as ordens. A equipe 5 deveria escoltar os civis e garantir que ficassem em segurança. As equipes 1 e 2 deveriam se espalhar e garantir um perímetro de 5 km ao redor de Sakurazawa, parando os inimigos. As equipes de Yusei e Tuma ficaram responsáveis pelo portal. Curioso, Sota perguntou o que Yamato faria. O comandante disse que avançaria direto contra o inimigo para derrubar os que estavam espalhados pela cidade. Sota pediu para ir junto. Ele queria ver como era uma batalha real. Yamato olhou para ele e avisou claramente. Se não conseguisse acompanhar, seria deixado para trás sem hesitar. Nosso protagonista não recuou, ele estava determinado, então concordou. Kotora também foi, basicamente para cuidar de Soda. Então o comandante elevou a voz e deu a ordem final. Era hora de partir e ninguém tinha permissão para morrer. Na área da invasão, Yamato e Soda avançam em velocidade máxima, com Kotora lutando para acompanhar. O ritmo deles era surreal. Ele ficou preocupado com Soda. Combate real logo após um treino intenso era demais. Sem perder tempo, Yamato atravessou os inimigos, socando um após o outro. Ele olhou para trás e viu Soda ficando para trás, claramente exausto. Será que esperou demais dele? As pernas de Soda falharam e ele tropeçou. Kotora correu até ele perguntando se estava tudo bem. Sota se questionou. Era hora de mostrar fraqueza? Kotora parecia seriamente preocupado. No fundo, achava que era demais. Talvez fosse impossível, afinal. Talvez devessem deixar tudo com Yamato e a equipe Tenro. Soda tinha coragem, mas estava exausto. Kotora perguntou por que ele se forçava tanto quando já estava no limite. Soda já é forte, poderiam deixar Yamato lutar. Mas Soda se recusou a recuar. Ele disse que não ia fugir para depois se culpar por não ser forte o suficiente. Pela primeira vez, ele estava fazendo uma escolha por si mesmo. Ele queria ser o mais forte. Se desistisse agora, perderia mais que a luta. Perderia seu motivo para continuar, e ele cansou de mentir para si mesmo. Ele sabia exatamente o que queria: alcançar Yamato. Ao ouvir isso, Kotora pegou um frasco e ativou sua alquimia de veneno. Criou algo na hora e entregou a Sota, que quase deixou cair de surpresa. A bebida podia liberar poder oculto e impulsionar o corpo, mas só por pouco tempo e com efeitos colaterais, disse Kotora. Sota encarou o frasco, respirou fundo e pensou bem. Devia beber ou não? Enquanto Yamato esmagava inimigos, Yusei informou pelo rádio que as catacumbas foram checadas, não havia chefes, o que significava que ele escapou para a cidade. Só restava impedir que mais inimigos saíssem do portal. Antes de terminarem, um ogro enorme apareceu na frente de Yamato. Yamato achou que poderia ser o chefe, fosse seria fácil lidar com ele. De repente alguém passou correndo por ele. Os olhos de Yamato se arregalaram. Era Soda. Ele acertou seu punho em chamas direto na cara do ogro. Graças a Kotora, o poder de Soda aumentou. Kotora não podia acreditar, nosso protagonista agradeceu, ele bebeu a poção, sem saber dos efeitos colaterais. O impulso veio na hora, inundando seu corpo com força. Soda avançou. Kotora não teve escolha a não ser torcer por ele. O ogro foi lançado longe e caiu inconsciente. Yamato olhou com espanto genuíno. Outro inimigo gigante apareceu. Soda deu um passo à frente, chamas explodindo de seu corpo. Ele olhou para Yamato com determinação inabalável. Não importa o quão longe Yamato estivesse, ele não desistiria. Ele continuaria perseguindo. Logo atrás, outro gigante apareceu do nada. Yamato só pôde suspirar. Que dor de cabeça. Então ele notou algo. Algo estava diferente em Soda. Poder jorrava dele sem parar. Seus olhos mudaram para um amarelo alaranjado intenso. Chamas explodiram ao redor, selvagens e impossíveis de ignorar. Yamato explicou que aquele ogro era o chefe do portal, o que causou a invasão. Inimigos que escaparam ficariam lá mesmo se o chefe morresse. Então, matá-lo não resolveria tudo magicamente. Ainda assim, vendo a seriedade de Soda, Yamato perguntou se ele queria lidar com o chefe. Soda não hesitou, concordou na hora. Yamato acreditava nele, mas ficaria alerta, pronto para intervir. Então, num piscar de olhos, Yamato desapareceu. Ele saltou entre prédios tão rápido que Soda o perdeu de vista. Agora era tudo com Soda. Ele respirou fundo e se concentrou. Ele recebeu a confiança para essa luta. O ogro levantou sua arma massiva e golpeou com força total. Soda mal desviou a tempo, mas algo estava errado. A defesa do ogro era outro nível. O plano era simples, chegar perto, desequilibrar e finalizar com o fogo do inferno. Soda avançou sem pensar muito, ele desferiu soco após soco, chamas brilhando, mas não funcionou. Na verdade, só deixou o ogro mais furioso. O ogro rugiu e golpeou Soda, jogando-o contra uma parede. O impacto foi tão forte que Soda tossiu sangue ao cair. Enquanto isso, o ogro nem tinha um arranhão. Foi aí que ele percebeu. O ogro resistia ao fogo, ele ficou lá como se os ataques não fossem nada. Suas chamas, nas quais ele mais confiava, mal causaram dano.
Isso abalou mais que o soco. Raios podiam atordoar, claro, mas atordoar não é matar. Soda se perguntou o que fazer. Então lembrou de algo que o espírito de fogo lhe disse. Não dependa só do poder do seu pai. Fogo é forte, mas nem tudo queima, disse o espírito. Soda tentou argumentar que já sabia, mas o espírito perguntou: tem certeza? Ele o repreendeu. Só porque era forte não significava que podia avançar cegamente. O espírito ensinou um último movimento, só por precaução. No início ele ficou empolgado, mas lembrou do aviso. Não era garantido. Era mais um talvez. Nem os lutadores mais fortes do mundo sempre conseguiam. Só quem entendia a própria alma podia usar direito. Soda ficou impaciente. Qual era o movimento? Um chute, um soco, só diga logo. O espírito explicou que não importava se era chute ou soco, ele só precisava despejar cada gota de sua aura em um único golpe. Ele argumentou que sempre lutava com força total, mas o espírito cortou. Às vezes, segurar o poder é parte do controle. A aura flui naturalmente da alma pelo corpo todo. Forçar tudo em um único ponto era insanamente difícil, até lutadores experientes só conseguiam reunir uma pequena parte. Mas quem entendia a alma controlava o fluxo e liberava muito mais poder. Parecia incrível, mas exigia foco extremo. E numa luta onde um erro significa a morte, focar tanto era quase impossível. Soda estava no meio da batalha. Como ia focar calmamente agora? Por isso o espírito disse que só funcionava em certas situações, e deixou um conselho final. Se o inimigo for forte demais, apenas corra. De volta ao presente, Soda encarava o ogro-chefe novamente. Desta vez, ele não estava em pânico, ele estava focado. Focou mais fundo do que nunca. Suas chamas cresceram, ficaram mais quentes e controladas. O barulho ao redor sumiu. A dor no corpo diminuiu. Sua luta anterior com Yamato o treinou para este momento. Então o ogro rugiu alto, tentando assustá-lo. Soda nem piscou. O ogro avançou e algo clicou. Ele finalmente entendeu o movimento. Soda acendeu suas chamas e avançou. Saltou alto e liberou ainda mais fogo, levando seu poder além. Desta vez, parecia diferente. Ele mirou na cabeça do ogro, raios verdes brilharam. Atordoado, o ogro congelou por um segundo, confuso. Aquela pequena abertura era tudo o que Soda precisava. Ele olhou nos olhos dele. Então, cravou seu punho em chamas direto na cara com tudo o que tinha. Quando o soco conectou, o nome do movimento ecoou em sua mente. Explosão de alma. Chamas explodiram de seu punho, maiores que qualquer coisa que ele já tinha produzido. O impacto foi massivo, jogando o ogro pelo campo de batalha. Soda finalmente tocou o chão. O fogo queimou profundamente e dominou o gigante. Ele caiu e não levantou mais. Soda levantou a mão, respirando fundo, celebrando a vitória. Ele podia sentir, estava chegando ao nível de Yamato. Mas então, do nada, uma tontura forte o atingiu. Ele caiu no chão, sua força começou a sumir rápido. Não, agora não. Ele lembrou da bebida que Kotora deu, e do aviso sobre os efeitos colaterais. Então esse era o preço. Mais ogros começaram a aparecer, cercando-o. Suas pernas estavam fracas. Enquanto sua visão embaçava, um pensamento cruzou sua mente. Era assim que terminava? Em outro lugar, Yamato olha para um prédio alto, pensando que seria um marco perfeito. Ele salta para o céu para apreciar a vista. Ao pousar no topo de um prédio, ele chama Gotu. Gotu relatou que o Esquadrão 2 terminou de selar os inimigos num raio de 5 km da torre. O Esquadrão 1 relatou o mesmo. O comandante agradeceu. Ele estava pronto para começar. Com tudo no lugar, Yamato libera uma energia azul como chamas ao redor do corpo. Ela se espalhou, engoliu o prédio e toda a área. De volta a Soda, agora encurralado por um bando de ogros furiosos. Não há tempo para pensar no que vem a seguir. Ele só tem que agir, não para vencer, mas para sobreviver. Não se desiste num lugar desses. Ele se força a ficar de pé, preparando-se para os ataques. De repente, um clarão azul explode, eletrocutando todos os ogros de uma vez. Que ataque foi aquele? Então ele percebe. Aquele deve ser o poder de Yamato. Yamato está no topo do prédio, punho erguido, aura azul jorrando dele. A energia cobriu todo o Chi, ou num raio de 5 km. Yamato admitiu que levou um tempinho para preparar. Então ele disse: apreender. Sua habilidade, punição, foi ativada, atingindo todo o inimigo ao redor. Um por um, em locais diferentes, eles desabam no chão, derrotados. Soda só consegue se encarar em choque. Ele foi salvo pelo gongo, e de alguma forma está totalmente ileso. É aí que o Soda se tocou. Aquela aura não era só massiva, nem estava espalhada só pela cidade. O único propósito dela era matar cada ogro. Então alguém chegou. Nosso protagonista se virou. Soda só consegue sentir alívio por estar vivo e salvo. O comandante em chefe caminhou até ele, elogiando alegremente o bom trabalho do Soda. Então esse é o mais forte. Foi tudo que nosso protagonista conseguiu pensar. Yamato parece tão distante. A visão de Soda começou a embaçar. Então ele perdeu a consciência. Por sorte, Yamato o segurou. Ele notou algo. A presença do ogro-chefe sumiu antes mesmo da punição ser liberada. A tarefa do Soda era só ganhar tempo. Ainda assim, ele não acredita que o Soda venceu o chefe sozinho. Esse tal de Soda é bem interessante. Dois novatos se aproximam de Yamato, zoando ele por ser exibido como sempre. São Kakeru Amami, capitão do primeiro esquadrão, e Karin Sawaragi, a vice-capitã.
Kakeru brinca que Yamato pode levar uma bronca da associação por explodir sua aura pela cidade. Yamato rebate com uma provocação. Papo furado era a especialidade do Kakeru, pelo visto. O chefe estava feliz demais. Ele pôde fazer um showzinho e recrutar um membro promissor. Kakeru pergunta o nome do novato. É Soda Suzaki. Yamato confia o Soda ao primeiro esquadrão, pedindo que cuidem bem dele. O que Yamato não sabe é que Kakeru já planejava recrutar o Soda de qualquer jeito. Ele lembrou da mãe do Soda, sentada na cama, segurando um livro. Ela sorria ao olhar. Era uma foto da família do Soda com o Kakeru. No fim das contas, criar o Soda parecia uma responsabilidade que ele sempre deveria cumprir. No campo de treinamento do Lobo Celestial, é onde os jogadores treinam com seus times. Tuma e Soda foram pareados. O cara estava 100% sério. Ele transformou o corpo inteiro em aço. Depois provocou o Soda, mandando ele dar o primeiro golpe. Nosso protagonista só assentiu. Ele avançou, lembrando que inimigos não esperam, então tem que estar pronto. Tuma deu um soco e Soda não reagiu a tempo. Levou direto na cara. Tuma deu uma bronca. O golpe final do Soda era óbvio demais. Nosso protagonista argumentou que funcionou daquela vez. Golpes grandes batem forte, claro, mas te deixam totalmente aberto. Tuma diz que ele precisa de tempo de preparo se quiser usar aquilo. Afinal, Soda nem conseguia se mexer por dias. Todo mundo ficou preocupado, provavelmente pelo efeito colateral do rugido da alma. Ele precisa de mais tempo e treino. Então alguém entra na conversa mandando os dois levarem o treino a sério. Nosso protagonista perguntou sem noção quem ela era. Era Karin Sawaragi, a vice-capitã do Esquadrão 1. A pergunta a ofendeu. Karin logo pediu para ele parar de ser rude. Ela era vice-capitã, poxa vida, e ele era só um membro comum. Quase na hora, Tuma e Karin começam a brigar como crianças. Tem um pouco de abuso de poder rolando, o que pega o Soda de surpresa. Ela é tão jovem e já é vice-capitã. Ela era incrível, nosso protagonista admitiu. Enquanto Tuma vestia a camisa, Karin focou no nosso protagonista. Soda a cumprimenta e diz que foi designado para o Esquadrão 1. Karin já sabe quem ele é, o sortudo que derrotou o chefe por acidente e foi recrutado. Ela também sabe que os pais dele eram conquistadores famosos. Ela insinua na lata que ele só está no esquadrão por favor do capitão. Outros membros ouviram. Isso a deixa curiosa. Por que o capitão escolheria alguém como ele? Tuma ia discutir de novo, mas Soda o parou. Ela não está errada, ele admitiu. Ainda assim, Soda acredita que o capitão viu potencial nele. Pode não ser o bastante agora, mas está lá. Sempre educado, ele pediu para a vice-capitã guiá-lo corretamente a partir de agora. Isso pega Karin de surpresa. Ela esperava que ele ficasse bravo, não respeitoso. Pela atitude dele, ela aceita treiná-lo. Sem aviso, Karin ordena uma mudança de local. Num instante, a área vira um campo ensolarado. Parece que eles estão ao ar livre de repente. Ela avisou que seu treino usava habilidades reais. Se ele estivesse nervoso, ela poderia pegar leve por enquanto. Nosso protagonista concordou na hora. Ela deveria fazer isso só a irritou mais. Pedaço de lixo. Ela não queria machucá-lo, mas ele já estava tirando a paciência dela. Ela tinha certeza de que o Soda ia se arrepender. Karin lançou seu ataque, Fúria de Gaia. O chão tremeu violentamente. Terra subiu, prendendo o Soda numa cúpula. Ela zomba, perguntando o que ele vai fazer. Talvez chorar e pedir desculpas para ela soltá-lo? De repente, a cúpula de terra explode em chamas. Rachaduras se espalham até o Soda explodir para fora. Ele rebate, dizendo que a vice-capitã é gentil demais por construir uma parede tão macia. Karin fica chocada com o contra-ataque e agora está brava. Ela ataca de novo. Desta vez, o chão vira areia movediça. Os pés do Soda afundam como se a terra estivesse engolindo-o. Karin corre na direção dele, punho pronto, mas Soda, mais preparado que nunca, incendeia as mãos e desfere seu próprio soco. Tuma entra em pânico. Os dois estão indo com tudo agora. Alguém pode se machucar de verdade. Ele grita para pararem, dizendo que as coisas foram longe demais. Os socos poderiam colidir com um impacto pesado, mas antes que acertassem, ambos foram parados. Alguém está segurando as mãos deles bem no meio. Eles foram jogados para o alto. Na sequência, os dois estão no chão. Soda perguntou o que aconteceu. O capitão Kakeru interveio e os parou. Ele sabe que os dois precisam esfriar a cabeça. Karin está chocada e ia se explicar enquanto Soda está só confuso. Quem é esse cara? Kakeru se apresenta como o capitão. Que jeito de conhecê-lo? Ele diz que está feliz em finalmente conhecer o Soda. Ainda trêmulo, nosso protagonista sentiu o mesmo. Não foi bem como ele esperava o primeiro encontro. Então Kakeru provocou os dois, dizendo que parecia que ainda tinham muita energia. Eles foram convocados. Um portal vermelho com um anel brilhante apareceu no centro. Soda, Kakeru e Karin caminharam lentamente por uma área residencial silenciosa. Eles olhavam para todo lado, checando números de casas, esquinas, telhados, qualquer sinal de perigo. Eles queriam ter certeza absoluta de que aquele era o lugar onde o portal vermelho foi relatado. A rua parecia normal, normal demais. Karin coçou a cabeça enquanto encarava as casas. Ela admitiu que era péssima com áreas residenciais. Para ela, toda a casa parecia igual, não importava quanto tempo olhasse. Mesmos telhados, mesmas janelas, mesmas cercas. Ela se perderia em 5 minutos se ficasse sozinha.
Kakeru sorriu levemente. Ele disse que foi bom terem chegado cedo. Se chegassem tarde e os inimigos já estivessem saindo, as baixas civis seriam insanas, e ninguém queria isso na consciência. Claro, claro, Karin concordou nervosa. Nosso protagonista perguntou se o capitão esteve lá durante a invasão anterior. O capitão respondeu que sim. Enquanto caminhavam, Soda mencionou casualmente o cara com quem estava antes, Ichijo Kotora. Ele disse que Kotora acabou entrando para o grupo Lobo Celestial. As expressões deles mudaram. O capitão compartilhou que o líder do Esquadrão 7 mencionou isso a ele. Karin soltou um suspiro baixo e murmurou que sentia pena dele. Ser designado para aquele grupo não era algo para se comemorar. Soda parecia confuso. Ele perguntou diretamente o que havia de errado com o Esquadrão 7. Antes que respondessem, Kakeru levantou uma mão. O ar à frente deles mudou. Parecia que o espaço estava sendo aberto. E então o portal vermelho apareceu. Ele estava lá, silencioso entre as casas, brilhando com uma luz vermelha sinistra. Então notaram algo mais. Outro time já estava na frente do portal. Soda inclinou a cabeça, sem entender por que aquilo importava tanto. Kakeru explicou calmamente que eles estavam ali a pedido da associação. O outro time provavelmente foi chamado pelos moradores locais. Isso acontece às vezes quando os civis entram em pânico e contatam quem conseguem primeiro. Um homem magro deu um passo à frente fumando um cigarro. Ele se apresentou como Masatoshi Nishina, capitão do Time Orion. Kakeru se apresentou educadamente como capitão do Esquadrão 1 do Lobo Celestial. A reação do Time Orion foi imediata. Vários membros pareceram chocados, sussurraram entre si, reconhecendo o nome. Todos reagiram, menos Nishina. Sua expressão mal mudou. Kakeru começou a explicar que estavam ali para investigar o portal pela associação, mas Nishina o cortou e mandou que fossem embora. Os olhos de Karin se estreitaram na hora. Ela lembrou que foram convocados diretamente pela associação. Por que eles deveriam recuar? Nishina confirmou calmamente o que Kakeru suspeitava. O Time Orion foi chamado pelos locais primeiro. Segundo as regras da associação, quando missões se sobrepõem, o time que chega primeiro tem prioridade. Sem exceções. Kakeru assentiu. Ele entendeu a regra, mas acrescentou que voltar atrás após um pedido direto da associação seria humilhante. Mesmo assim, manteve o tom educado. Perguntou se poderiam pelo menos entrar juntos e ajudar a limpar o portal. Nishina zombou, dizendo que times famosos sempre tentavam demais agradar a associação. Ainda assim, ele concordou com uma condição. O Lobo Celestial seguiria as ordens do Time Orion lá dentro. O capitão concordou. Karin olhou para Kakeru, incrédula. Por que concordar com isso? Mas Kakeru não pareceu incomodado. Se baixar a cabeça mantinha as coisas tranquilas e evitava conflitos inúteis, era um preço pequeno a pagar, disse o capitão. Karin não podia mais argumentar. Observando-o, Soda percebeu algo. Seu capitão era inacreditavelmente calmo, e essa calma se espalhava para quem estava ao redor. Os dois times entraram no portal juntos. Nosso protagonista teve um mau pressentimento. Alguns membros do Time Orion claramente menosprezavam Kakeru. Para eles, sua humildade parecia fraqueza. Nishina até brincou que, apesar de ser um rostinho bonito, Kakeru ainda era capitão de um time de elite. Limpar as catacumbas com ele por perto ficaria ótimo no currículo deles. Nishina já planejava tudo na cabeça. Se tivessem sucesso, usar o Lobo Celestial como apoio só os faria parecer melhores. No momento em que entraram, tudo mudou. O ar ficou mais pesado, o espaço está mais escuro, e então eles foram cercados. Inimigos parecidos com cavaleiros apareceram de todas as direções, dezenas deles com armaduras pesadas e armas grandes. O Time Orion congelou, até Nishina parecia abalado. Seu orgulho foi atingido só de ver como estavam em desvantagem. Seus companheiros começaram a pedir ordens, mas nenhum comando veio. Ele também estava com medo. Atrás deles, Soda ativou seus olhos ardentes. Chamas tremeluziam fracamente em seu olhar enquanto ele estudava os inimigos. Aqueles não eram como os capangas fracos de antes. Eles eram mais fortes. Soda sabia que o Time Orion não daria conta sozinho. Kakeru disse o mesmo, baixinho. A humanidade mal entendia as catacumbas. Portais vermelhos eram considerados os mais perigosos, mas isso era baseado em conhecimento limitado. Se inimigos tão fortes os recebiam na entrada, então aquele portal era algo totalmente desconhecido. Um cavaleiro avançou contra um membro do Time Orion. O membro congelou. O medo tomou conta. Suas pernas se recusaram a mover. Para Karin, parecia quase ridículo. Eles agiram com tanta confiança antes, mas agora estavam desmoronando. Soda não hesitou. Ele avançou, chamas explodindo de seu punho. Ele desferiu um soco flamejante direto no cavaleiro, parando a lâmina a centímetros do membro congelado. Aquele movimento atraiu a atenção dos inimigos ao redor. Soda perguntou ao membro do Orion se ele estava bem. Karin parecia irritada por ele ter feito aquilo. Kakeru apontou que parecia que Soda agia sem nem pensar. Ele queria se tornar o conquistador mais forte, ele acrescentou, e isso significava nunca deixar ninguém morrer. Karin ficou sem palavras. Parecia irreal, como um sonho grande demais para uma pessoa, mas Soda não recuou. Ele atacou os cavaleiros restantes à frente. Aquele pensamento atingiu Kakeru e Karin mais forte do que esperavam. O capitão perguntou à própria Karin qual era seu objetivo agora. Enquanto Soda continuava lutando, desviando para lá e para cá enquanto disparava socos flamejantes, Karin sentiu algo mexer lá no fundo.
Era se tornar mais forte que seus pares? O capitão perguntou. O que ela realmente queria? Ofuscar outros times. O Time Orion também lutava, tentando ao máximo manter sua posição. Então, uma memória atingiu Karin. Um corpo sem vida. Alguém que ela não conseguiu salvar quando era mais jovem. Ela lembrou de estar lá, impotente. Foi por isso que ela se tornou uma conquistadora. Não por status, não por elogios, para que ela nunca mais se sentisse tão inútil. Raiva encheu seu peito, raiva de si mesma por esquecer, quando um inimigo surgiu atrás de Soda com a lâmina erguida. Karin se moveu instantaneamente, uma pedra afiada disparou do chão, seu ataque desceu com força avassaladora, atingindo o cavaleiro de lado antes que ele pudesse reagir. Soda se virou para olhar. Ela cerrou os punhos com força. Ela não deixaria ninguém morrer, não de novo. Ela estava brava consigo mesma por perder de vista quem era após tentar tanto ficar mais forte. Kakeru sorriu baixinho enquanto via os dois lutarem com fogo nos olhos. Seu time finalmente estava queimando com um propósito e agora estão prontos para enfrentar o que quer que espere dentro do Portal Vermelho. Agora eles estão cercados, presos num círculo apertado de inimigos furiosos se fechando por todos os lados. Mesmo com tudo isso, Soda e Karin não recuam. Karin se move primeiro, sem perder um segundo. Ela bate seu poder direto no chão e libera a fúria de Gaia. O chão explode para cima em pilares de pedra afiados, como espinhos gigantes saindo de baixo. Depois veio o golpe perfurante. Espinhos colidem nos inimigos que avançam. Por um segundo parece que pode funcionar, mas então a realidade bate. Os espinhos não atravessam. Eles nem atrasam muito os cavaleiros. Os inimigos continuam marchando, empurrando a pedra quebrada como se não fosse nada. Soda não deixa isso abalar. Ele avança e força seu mana para fora rápido, disparando um atordoamento para tentar parar o movimento deles. Logo depois, ele libera chama. Chamas explodem pelo campo de batalha, espalhando-se e queimando o suficiente para derreter aço. Ele até lança um fogo do inferno de potência total, engolindo vários cavaleiros numa onda de chamas intensas. Mas quando o fogo baixa, os cavaleiros ainda estão de pé. Suas armaduras estão queimadas e enegrecidas, mas não quebradas. A defesa deles era mais forte do que o esperado. É aí que a ficha cai para Soda e Karin. O fogo do inferno pode derrubar um, mas não assim, não com tantos vindo de uma vez. Se Soda continuar usando tanto mana, ele vai ficar sem antes mesmo de chegarem perto de vencer. Enquanto os cavaleiros avançam, Soda estreita os olhos e olha além da linha de frente. É aí que ele vê. Atrás de todos os soldados, um cavaleiro massivo se destaca, pairando sobre o resto. Ele mal se move, mas sua presença é pesada, como se estivesse esmagando o ar ao redor. É claramente diferente dos outros. Karin também vê e sabe imediatamente o que é. O chefe. Ele se destaca no momento em que você nota. Karin rapidamente diz para Soda mirar tudo naquele alvo. Sem segurar nada. Se eles puderem derrubar o chefe, talvez o resto desmorone, ou pelo menos perca a coordenação. Ambos começam a reunir poder para um grande ataque. Fim do restake. Chama. Eles puxam o máximo de mana que podem, comprimindo tudo, apostando tudo num golpe limpo. Logo antes de liberarem, o cavaleiro-chefe levanta lentamente sua espada. Ao mesmo tempo, vários soldados correm para a frente dele e se unem, formando uma parede de escudo perfeita. O ataque combinado de Soda e Karin bate direto na linha de escudo. A explosão é alta e poderosa, mas o chefe atrás deles não sofre um arranhão sequer. Então o chefe aponta a espada para frente. É claramente Os soldados reagem instantaneamente e avançam em sincronia perfeita. É aí que a ficha cai. Esses inimigos não são monstros selvagens. Eles são organizados, eles seguem ordens. Eles se movem como um só. Isso não é uma matilha. É um exército de lado, Nishina está agachado, congelado enquanto vê tudo desmoronar. Ele murmura para si mesmo, perguntando por que o time de Kakeru ainda está lutando em vez de fugir enquanto tem chance. Ele não nota Kakeru parado logo atrás dele. Kakeru diz calmamente que eles estão lutando porque sabem o que acontece se fugirem. Dois dos companheiros de Nishina gritam com ele, o pânico claro em seus rostos. Eles dizem para ele recuar, chamar reforços, deixar isso para o lobo celestial. Nishina fica quieto por um momento, então balança a cabeça negativamente. Se eles fugirem, o que acontece depois? Se esse exército romper, não serão apenas pessoas aleatórias que morrerão. Será a cidade deles, suas casas e suas famílias. Esse pensamento quebra algo dentro dele. Ele se levanta e grita que eles não precisam vencer tudo aqui. Eles só precisam sobreviver e proteger este lugar. Isso basta. O Time Orion se move na hora. Desta vez, sem hesitação. Eles avançam e se colocam entre o exército inimigo e o lobo celestial. Eles lutam lado a lado com Soda e Karin, colidindo de frente com os cavaleiros. Espadas batem em armaduras, faíscas voando a cada golpe. Poderes explodem ao redor, sacudindo o chão e enchendo o ar com calor e ondas de choque. Kakeru observava a distância, mas mesmo assim, ainda não é o bastante. Os cavaleiros são fortes demais, são muitos. E o chefe ainda está lá atrás, intocado. Então Karin sente, o ar muda. Kakeru está preparando algo grande. O chão começa a tremer sob seus pés. Uma pressão pesada se espalha pelo campo de batalha enquanto Kakeru libera sua aura. É avassaladora, impossível de ignorar. Mesmo sem olhar para ele, Karin sente seu corpo responder, como se algo a estivesse puxando para sincronizar.
Seus poderes começam a se alinhar naturalmente. O chão abaixo dele sobe enquanto Kakeru usa suas habilidades combinadas para levantar todos de uma vez. O time Orion e o Lobo Celestial são puxados para cima, parados numa plataforma massiva criada pelo poder de Karin. Soda perguntou a Karin o que estava acontecendo. Ela explicou que o capitão usou sua habilidade para movê-los. Uma mão gigante feita completamente de aura aparece no ar, tomando forma lentamente. Morte gigante. Os cavaleiros foram pegos de surpresa. A mão massiva dispara para frente num soco brutal. A onda de choque sozinha manda o exército de cavaleiros voando para todos os lados. Corpos se espalham pelo campo de batalha, totalmente incapazes de resistir à força. Karin sabia que o ataque não atingiria apenas um alvo. Ele limparia tudo em seu caminho, esmagando os soldados e abrindo uma linha reta até o chefe. O golpe gigante continua, carregando todo o seu peso para frente. Aquele único golpe é avassalador, pesado o suficiente para esmagar um exército forte o bastante para rivalizar até com o grande capitão. Os dois ficaram chocados. Esse é o poder do capitão deles. Aquele único soco pesado pousou direto no chefe. O impacto ecoou por toda a catacumba, alto o suficiente para fazer os ouvidos de todos zumbirem, mas aquele ataque claramente drenou Kakeru. O suor escorria pelo rosto e seus ombros subiam e desciam enquanto tentava recuperar o fôlego. Por um segundo, sua mente voltou aos dias de treinamento. Lembrou-se de usar a mesma habilidade contra uma parede sólida. Naquela época, a rachadura que ele fez era pequena, bruta e irregular, nada comparado ao que acabou de fazer. Ainda assim, seu mentor encarou o estrago, depois olhou para ele, claramente impressionado. E o parabenizou por despertar sua habilidade. Kakeru também estava exausto naquele dia, mas não se importou com a dor. Estava feliz apenas por ver aquele olhar orgulhoso no rosto do mentor, feliz por alguém acreditar nele. Seu mentor, o pai de Soda, colocou a mão em seu ombro e disse que ele foi bem. O jeito que ele disse parecia um pai orgulhoso elogiando o filho. De volta ao presente, os aplausos o tiraram daquela lembrança. Sua equipe estava vibrando alto. Soda não conseguia acreditar. Aquela habilidade era insana. Quase eliminou o exército inteiro em um golpe só. Mas Kakeru apenas deu de ombros, como se não fosse nada demais. Ele disse que seu orgulho e alegria era apenas uma habilidade destrutiva, poder puro, sem truques, sem mecânicas inteligentes, apenas força bruta. Ele até acrescentou que, comparado às habilidades de Karen ou do Senhor, Keiichiro, sua própria habilidade não era flexível e podia ser inconveniente às vezes. Isso fez Sota hesitar. Por que seu capitão mencionou seu pai casualmente? Ele perguntou se o capitão conhecia seu pai. Antes que Kakeru pudesse explicar, Nishina e sua equipe se curvaram profundamente. Pediram desculpas, dizendo que não sabiam quem ele realmente era. Que o capitão Amami Kakeru era um dos Cavaleiros da Távola, conhecido como o Punho da Destruição. Kakeru dispensou o assunto como se o título não importasse, mas agora Soda estava ainda mais curioso. Ele perguntou o que eram os Cavaleiros da Távola. Karen interveio dizendo que não era algo que a maioria sabia. Ela explicou que os Cavaleiros da Távola foram a primeira equipe oficial formada no Japão. A associação de jogadores os usou como modelo para o sistema atual. Muitos membros viraram executivos de alto escalão para passar conhecimento. Kakeru acrescentou que havia exceções. Alguns, como ele, entraram em novas equipes. Outros, como o pai de Soda, escolheram trabalhar como mercenários. Isso chocou Soda ainda mais. Seu pai e seu capitão estavam na mesma equipe. Kakeru sorriu e disse que a história era ainda mais profunda. O pai de Soda foi seu mentor, quem o ajudou a ser um jogador, quem lhe deu uma chance. Enquanto isso, no prédio da associação, no escritório do presidente Ryunosuke Bandu, o clima estava tenso. Bandu estava sentado atrás da mesa com um cigarro entre os dedos, a fumaça subindo lentamente. À sua frente estavam Yusei e Yamato. Falavam de Sota, já que o presidente sabia que o filho de Keiichiro entrou para o esquadrão de Kakeru. De repente, Bandu esmagou o cigarro no cinzeiro. O humor mudou na hora. Ele disse que ignorariam as ações ilegais dos garotos, incluindo entrar nas catacumbas sem autorização. Yusei agradeceu e prometeu lidar com Soda, enquanto Yamato tomava seu suco casualmente. O presidente explodiu. Que atitude é essa? Ele latiu para o chefe. Yamato, sem escolha, agradeceu sarcasticamente. Yusei pediu desculpas imediatamente e prometeu que ele e Kakeru resolveriam as coisas depois. Yamato então acrescentou casualmente que, como o pai de Soda era um velho camarada, ajudar o filho era natural. O presidente não deveria agir como se Soda lhe devesse algo. Isso fez Bandu perder a cabeça. Ele lembrou Yamato que ainda era o presidente da associação e não podia decidir por sentimentos pessoais. Mas sua expressão mudou. Ele notou algo em Yamato, o jeito que ele se portava, o jeito que falava. Yamato estava ficando parecido com ele. O presidente explicou que o Lobo Celestial ganhava influência pela força, e esse poder tornava o comportamento imprudente e perigoso. Yamato precisava entender sua posição. Algumas pessoas já começavam a se ressentir dele. Yamato admitiu que podia ser arrogante e autoritário, mas disse que nunca esqueceu a responsabilidade que vinha com o poder. O tom ficou sério. Ele disse que se perguntava todo dia se estava fazendo a coisa certa. Então sua aura brilhou. Eletricidade azul se espalhou, preenchendo o escritório lentamente. Ele disse que não tinha tempo para idiotas que se recusavam a pensar ou se esforçar. Não ligava para reclamações de quem ficava no fundo de braços cruzados. Sua energia alcançou o cigarro do presidente.
Acendeu na hora. Se alguém tivesse um problema, que dissesse na cara dele, Yamato acrescentou. Ele deu uma tragada lenta. A fumaça o lembrou de algo que Yamato disse ao conhecer Kakeru. Yamato deu de ombros e disse que cresceram na mesma instalação. Então, claro, pensariam igual. Os pensamentos de Bando voltaram ao passado. Ele lembrou de dar um soco em Kakeru, gritando que ali não era lugar para crianças ou sonhos infantis. O soco jogou Kakeru de joelhos. Bandu continuou gritando, como um pai rígido tentando colocar juízo num filho teimoso. Mas Kakeru respondeu sem hesitar. Ele disse que seria um jogador de qualquer jeito, então Bandu deveria parar de reclamar e levá-lo. Antes que piorasse, Keiichiro entrou no meio. Ele ficou do lado de Kakeru, dizendo que o garoto falava sério. Ele estendeu a mão para ajudar Kakeru e perguntou o nome do garoto. Kakeru se surpreendeu. Aquele homem parecia completamente diferente de Bandu. Sua aura era calma, leve e reconfortante. Kakeru pegou sua mão. Aquele momento mudou tudo. De volta às catacumbas, Kakeru explicou que ele, Yamato, Yusei e Toma cresceram no mesmo orfanato. O lugar sempre estava sem dinheiro, então, como o mais velho, ele se sentia responsável. Achava que tinha que fazer algo para ajudar, e a pessoa que o estendeu a mão foi o pai de Soda. Ouvir isso fez Soda sorrir. Parecia haver uma conexão entre ele e o capitão através de seu pai. Ele ia pedir mais histórias quando uma luz branca brilhante apareceu do nada. Todos congelaram. Um portal começou a se formar bem na frente deles, dentro da catacumba. Um portal dentro de outro portal. Isso era possível? Não era algo que deveria acontecer. Nenhum deles conseguiu entender de imediato. Karen e Soda ficaram parados olhando, completamente atordoados. Soda olhou para o capitão, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa que facilitasse o entendimento. Mas Kakeru já encarava o portal em silêncio. Sua expressão ficou séria, quase distante. O jeito que ele olhava deixava claro que aquilo não era novidade para ele. Uma memória surgiu em sua mente. A primeira vez que viu um portal aparecer dentro de uma catacumba. Naquela época ele estava ao lado de Keiichiro. Nenhum dos dois sabia o que esperava do outro lado. Não sabiam se a rainha estava lá ou algo pior, mas concordaram em checar. Sem hesitação, as coisas deram errado rápido. A próxima imagem clara na memória de Kakeru era Keiichiro caído no chão, coberto de sangue, respirando com dificuldade. Aquela cena ficou gravada em sua mente. Ver seu amigo tão ferido e ainda tentando ficar de pé. A voz preocupada de Karen o trouxe de volta ao presente, mas Kakeru já tinha se decidido. Ele disse que investigaria o portal sozinho e que Karen e Sota deveriam pedir reforços imediatamente. Ambos ficaram olhando chocados. O capitão deles era quem pedia reforços? Só isso mostrava o quão sério era. Kakeru explicou calma, mas firmemente, que a situação não era normal. Por ser incomum, não podiam tratar como uma missão padrão. Precisavam de apoio o mais rápido possível. Karen ficou na frente dele e bloqueou o caminho. Sua voz tremia, mas seus olhos não. Ela lembrou que era a vice-capitã do primeiro esquadrão. Não podia simplesmente virar as costas e fugir. Os 6 ficaram parados na frente do portal. Karen acrescentou que não era mais criança. Queria lutar ao lado dele como jogadora, não ser protegida da linha lateral. Kakeru então olhou para Soda. Soda engoliu o medo e disse que também queria ir. A expressão de Kakeru endureceu na hora. Ele recusou. Não queria que Soda passasse pelo mesmo pesadelo que ele. Soda não entendeu. Foi aí que Nishina e sua equipe se adiantaram. Nishina ofereceu que sua equipe fosse chamar reforços. Admitiu honestamente que, comparados ao esquadrão de Kakeru, não eram fortes o suficiente para serem úteis ali. Só iriam atrapalhar. Quanto aos dois, eram inegavelmente fortes. Ele também disse que proteger subordinados era importante, mas confiar neles era tão importante quanto se quisesse que crescessem. Kakeru pensou por um momento, então concordou. Disse à equipe de Nishina para contatar a associação e pedir reforços imediatos. Os 2 capangas sentiram um alívio ao ouvir isso. Eles ficariam. Antes de sair, Nishina se virou para Sota e agradeceu sinceramente por salvar seu companheiro antes. Nosso protagonista corou, não estava acostumado a receber gratidão. Apertaram as mãos, um sinal silencioso de respeito. Os 3 restantes observaram a equipe Orion sair da catacumba. Nosso protagonista deu tchau. Então uma voz o chamou. A bola de fogo apareceu perto de Soda de novo, flutuando ao seu lado como sempre. Isso o assustou, embora já devesse estar acostumado. Ela disse que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Um ponto de virada, algo que poderia alterar completamente o destino deles. Mas a voz soava distorcida, como uma ligação ruim. A maioria das palavras estava quebrada e pouco clara. Ainda assim, uma mensagem veio clara. Ele precisava ir sozinho. Soda voltou a si quando Karen e Kakeru chamaram seu nome. Ele balançou a cabeça e se forçou a focar. O que quer que estivesse dentro daquele portal, eles estavam prestes a enfrentar. Nosso protagonista pediu desculpas e disse que estava indo. Virou-se para a bola de fogo e disse para não se preocupar. Ele não estava sozinho. Tinha aliados fortes e confiáveis com ele. Sota finalmente correu para o portal. A última coisa que ouviu foi um aviso. Não importa a verdade que encontrasse lá dentro, não podia cometer nenhum erro sequer.
Enquanto isso, Nishina e sua equipe conseguiram sair do portal externo. Começaram a falar sobre como contatar a associação para reforços. Nem terminaram a frase. Cortes invisíveis atravessaram seus corpos de repente. Não houve som, nem ataque visível, apenas feridas profundas abrindo na pele do nada. Sangue jorrou no chão enquanto ambos caíam instantaneamente. Nishina congelou. Ele não conseguia processar o que aconteceu. Foi rápido demais. Um homem estava atrás deles, mandando se afastarem do portal. A aura ao redor dele parecia errada, pesada, distorcida, sombria de um jeito nada humano. A raiva surgiu em Nishina. Ele exigiu saber quem aquele desgraçado pensava que era. O bastardo o provocou dizendo: "Não importa pra alguém como você, é só adubo mesmo." Isso enfureceu Nishina. Ele ativou seu poder de alter ego sem hesitar, preparando-se para lutar, mas no fundo ele já sabia. Esse inimigo estava em um nível completamente diferente. Uma habilidade que criava cortes invisíveis em área exigiria tempo de preparo. Ele não permitiria isso. Seus punhos brilharam em verde enquanto avançava, zigue-zagueando para fechar a distância rápido. Mas o inimigo ficou parado. Nishina nunca chegou lá. Lâminas invisíveis o cortaram de todos os lados antes que pudesse socar. A dor explodiu em seu corpo, sangue espirrou como aconteceu com seus companheiros. O homem não tinha se movido. E essa era a parte aterrorizante. Nishina caiu de joelhos, encarando a figura à sua frente. Monstro. Essa era a única palavra que servia. O homem empurrou os corpos feridos de volta para a entrada da catacumba, quase casualmente, como se devolvesse objetos ao lugar de origem, como se fossem oferendas. Nishina só podia assistir, impotente e cheio de arrependimento. Ele falhou em proteger sua equipe. O inimigo disse casualmente que eles seriam um ótimo adubo. Os corpos cobertos de sangue ficaram imóveis enquanto o homem se virou e foi embora sem olhar para trás. Assim que atravessaram o portal, um silêncio estranho os recebeu. Não era apenas quieto, parecia pesado. Não havia inimigos à vista, nenhum movimento, nenhum som, exceto seus próprios passos. Karen apontou isso imediatamente. O lugar estava quieto demais. O capitão concordou, mas não podiam baixar a guarda. Ele se voluntariou para explorar a área, checando cada canto e caminho. Antes de sair, disse para ficarem atentos. Mas Karen não conseguia se livrar da sensação ruim no peito. O lugar dava arrepios, como se algo estivesse observando. Ela chamou o nome de Soda porque ele parecia distraído de novo, e ele não negou. Admitiu que não estava focado no que faziam. Karen franziu a testa, não havia nada ao redor deles. O que poderia estar distraindo-o? Soda hesitou por um segundo. Na verdade, havia algo. Todo esse tempo, ele estava usando seus olhos flamejantes e o que ele via não era espaço vazio, mas almas. Havia incontáveis almas vagando ao redor deles dentro das catacumbas. Quando ele disse isso em voz alta, Karen congelou. O lugar todo estava cheio de fantasmas o tempo todo? Soda não tinha certeza se almas e fantasmas eram tecnicamente a mesma coisa, mas era quase isso. Karen perguntou se ele já tinha visto algo assim antes. Soda assentiu. Ele já tinha visto almas antes, perto da escola, em outras áreas, até outro dia. Mas não assim, não eram tantas. Ele explicou que, geralmente, as almas que via pareciam claramente humanas, como pessoas normais, só que transparentes, como quando viu seu pai. Desta vez, eram tantas que parecia esmagador. Sota se perguntou se aquilo significava algo. Então notou uma alma olhando diretamente para eles. Sem pensar muito, Sota a cumprimentou. Karen foi pega de surpresa. Achou que ele falava com ela. Nosso protagonista esclareceu que falava com uma alma. A alma parecia chocada. Um humano podia vê-lo. A alma pediu desculpas por assustá-los e se apresentou nervosamente como Utsugi. Conforme falava mais calmo, sua forma borrada foi ficando mais clara, formando um rosto e corpo humano. Utsugi explicou que o seguiu porque ouviu Soda discutindo com o capitão mais cedo. Soda tentou lembrar daquele momento. A parte em que o capitão tentou mantê-los longe do perigo. Uma memória voltou. O capitão Kakeru dizendo para pedirem reforços enquanto ele lidava com tudo sozinho. Utsugi disse que algo parecido aconteceu com ele. Quando ele e sua equipe exploravam as catacumbas, encontraram um perigo sério. Seus companheiros disseram para ele sair e buscar reforços, então se separaram. Ele foi sozinho, enquanto o resto ficou junto. Mas o reforço não chegou a tempo, e seus companheiros não sobreviveram. Mesmo que ele tivesse atrapalhado, ele desejava ter ficado. Só de lembrar, ele desabou. Ele se arrependia de tê-los deixado mais do que tudo. Se tivesse sido mais corajoso, como Sota, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Enquanto Utsugi falava, Sota repetia tudo para Karen para que ela entendesse. A expressão de Karen suavizou. Então ela perguntou gentilmente se havia algo que pudessem fazer para ajudá-lo. Sota piscou surpreso. Karen explicou que talvez pudessem ajudá-lo a seguir em frente, deixá-lo descansar em paz. Sota não pôde deixar de sorrir com isso. Mesmo que Utsugi fosse apenas uma alma, Karen não queria deixá-lo preso num lugar como aquele. Soda então perguntou a Utsugi qual era seu maior arrependimento. Utsugi disse que se arrependia de muitas coisas, mas se tivesse que escolher uma, desejava que as pessoas tivessem visto sua habilidade em ação. Queria usá-la numa luta real pelo menos uma vez. Ele queria que tivesse valido a pena. Sota perguntou o nome da habilidade.
Ilha, disse Utsugi. Sota explicou a Karen que a habilidade permitia compartilhar exatamente o que a pessoa estava vendo com outros. Karen achou que parecia mais útil para reconhecimento ou trabalho em equipe, não combate direto. Então ela notou Soda falando sozinho de novo e disse para parar, pois era confuso. Soda pediu desculpas e disse que só pensava em como a habilidade era ótima. Tanto Karen quanto Utsugi pareceram surpresos. Ótima? Sério? Sota sorriu e ia explicar o porquê. Mas a cena muda. Mais fundo, o Capitão Kakeru estava na frente de um portal enorme. Cerrou os punhos com força. Parecia exatamente com o de antes. E isso só significava uma coisa. Um inimigo enorme, tipo um cavaleiro, apareceu atrás dele, mas Kakeru não entrou em... Ele já sabia que haveria um guardião. O guardião balançou a espada com força bruta. Kakeru bloqueou. Mas o que o chocou foi que o inimigo nem se moveu. Ele o chutou para criar distância e ativou sua habilidade Matador de Gigantes. Uma aura azul forte explodiu ao seu redor, enquanto ele liberava o golpe de Hens. Uma aura azul gigante em forma de mão esmagou o inimigo, mas o cavaleiro mal se mexeu. Era como se o ataque não significasse nada. Kakeru franziu a testa. Este era claramente mais resistente que os inimigos blindados que tinham acabado de vencer. Ele lançou mais ataques, tentando ângulos diferentes, mas nenhum funcionou. No fundo, ele sabia que só o punho conquistador poderia acabar com isso, mas aquela habilidade precisava de tempo para carregar, e tempo não era algo que ele tinha. Bem nessa hora, alguém chamou seu nome. Karen e Sota apareceram ao lado dele. Ambos pareciam sérios e prontos para lutar. Sota deu um passo à frente e disse ao capitão que eles assumiriam. Kakeru recusou imediatamente, aquele inimigo estava em outro nível. Ele ordenou que o apoiassem e ganhassem tempo, mas Sota não recuou. Ele garantiu a Kakeru que ficaria tudo bem. Disse para deixar aquele com ele e Karen. Os dois enfrentaram o Cavaleiro Gigante juntos. Definitivamente parecia mais forte que os outros, mas eles não estavam com medo. Eles iam provar que podiam lidar com isso, e planejavam derrubá-lo em 1 minuto. Mas o Capitão Kakeru não estava nada convencido. Ele disse que era impossível. Aquele cavaleiro era claramente mais forte que o último chefe que enfrentaram. Antes, eles precisaram que Kakeru entrasse no meio só para finalizar os inimigos. Então, como iam derrotar este, que estava num nível superior? O inimigo levantou a espada e ajustou a postura, pronto para atacar a qualquer momento. Sota falou sério. Ele disse que sabia que Kakeru sempre tomava a frente e se colocava em perigo por eles, mas se continuassem se escondendo atrás dele, nunca ficariam mais fortes. Sua voz era calma, mas firme. Até sua aura parecia diferente, mais estável, mais madura, como se finalmente estivesse pronto para carregar seu próprio peso numa luta real. Ele sempre quis ficar mais forte. Esse era seu objetivo desde o início. Kakeru congelou por 1 segundo. Aquele sentimento era familiar. Uma memória surgiu. Ele discutindo com seu próprio mentor, dizendo que também queria ser mais forte, que odiava ser sempre protegido. Karen então admitiu, um pouco relutante, que concordava com Sota. Havia um motivo para quererem lutar contra aqueles sozinhos. Precisavam provar algo, não só para o capitão, mas para si mesmos. Então os dois imploraram para Kakeru deixá-los lidar com isso. Isso o surpreendeu ainda mais. Depois de um momento, ele cedeu. Disse que tudo bem, mas se as coisas ficassem perigosas. Antes que pudesse terminar, os dois o cortaram e agradeceram na hora. Kakeru ficou parado, confuso e levemente sobrecarregado pelo que sentia. Karen chamou Soda para se mover e Soda avançou imediatamente, chamas subindo ao seu redor. Vendo-os correr, Kakeru sorriu como um irmão mais velho orgulhoso, mas o sorriso sumiu. Ele se sentia feliz vendo Soda crescer assim, mas sentia que não tinha esse direito. A alegria de ver um filho ficando mais forte. Isso era algo que ele tinha tirado do seu mentor, Keiichiro. De volta ao campo de batalha, o ar estava pesado, como se tudo estivesse esperando pelo próximo movimento. Karen baixou a mão lentamente até o chão e pressionou a palma contra a superfície áspera. Um brilho rosa suave se espalhou sob seus dedos, rastejando pelo campo como rachaduras de luz. O chão tremeu, e então rochas enormes começaram a surgir uma após a outra, forçando a saída da terra como se o próprio solo estivesse respondendo ao seu chamado. Soda não hesitou. No momento em que as rochas se formaram, ele disparou e saltou sobre a primeira. Ele se moveu rápido, usando cada pedra flutuante como um degrau, impulsionando-se com força para ganhar altura e velocidade. Atrás do cavaleiro blindado, o chão mudou de repente de novo. Uma mão de pedra gigante se formou de rocha sólida, seus dedos se fechando em um punho antes de balançar para frente com uma força esmagadora. Ela atingiu as costas do inimigo, o impacto ecoando alto por todo o campo. O cavaleiro foi lançado para frente, seu corpo perdendo o equilíbrio e indo direto na direção do Soda. Chamas envolveram o braço do Soda enquanto ele puxava o punho para trás. O fogo queimou mais forte que antes. Quando o inimigo entrou no alcance, Soda desferiu seu soco flamejante para baixo com tudo o que tinha. O impacto esmagou o inimigo direto no chão. A força rachou o piso de pedra abaixo deles. De longe, Kakeru apenas observava. O trabalho em equipe deles estava limpo e bem sincronizado. Eles não estavam batendo cabeça nem hesitando. Mas ainda assim, ele percebeu que faltava algo. Os ataques eram fortes, mas não o suficiente para acabar com aquilo. O inimigo se levantou lentamente da cratera, com a armadura chamuscada e levemente danificada, mas ainda de pé.
Karen reagiu rápido. Ela bateu a mão de volta no chão e pedras grossas envolveram as pernas do inimigo como correntes pesadas. A rocha apertou, prendendo seus pés no lugar e impedindo que ele desse um passo à frente. Soda, ela chamou com firmeza. O monstro olhou para cima. Num instante, Soda apareceu na frente do inimigo de novo, chamas surgindo ao redor de seu corpo. Ao mesmo tempo, Karen formou punhos de pedras gigantes atrás das costas do inimigo. Eles atacaram juntos, e o inimigo só pôde esperar pelo impacto. Soda manteve a pressão pela frente, desferindo socos pesados cobertos de chamas que deixavam marcas de queimadura na armadura, enquanto o punho de pedra da Karen colidia nas costas dele. Mas o cavaleiro rugiu e forçou as pernas para se soltar, estilhaçando a armadilha de pedra ao redor de seus pés. Fragmentos de rocha voaram para todo lado enquanto ele recuperava o equilíbrio. Sem perder um segundo, ele ergueu a espada e a balançou num arco largo e mortal direto na direção do Soda. Antes que a lâmina pudesse alcançá-lo, uma parede grossa de pedra surgiu instantaneamente entre eles. Karen reagiu no último segundo possível, formando um escudo forte o bastante para bloquear o golpe. Soda saltou para trás em segurança, respirando fundo, mas focado. Kakeru observava de perto. O tempo deles não estava apenas bom, estava quase perfeito. Eles não estavam entrando em pânico, estavam pensando enquanto se moviam. Soda percebeu que esse inimigo usava o mesmo ataque básico dos que eles enfrentaram antes. Mesmo enquanto atacava, os olhos do Soda brilhavam mais forte. Através do brilho de suas chamas, ele estudou o inimigo com cuidado. Ele notou o padrão de seus movimentos, o jeito que ele mudava o peso antes de balançar, o jeito que sua armadura absorvia o impacto. Então ele viu. Bem dentro da armadura, escondido sob camadas de defesa, havia um pequeno ponto fraco na sola. Ele brilhava fracamente perto do peito, perto de onde um coração normalmente estaria. Mas assim que ele focou, o ponto fraco mudou levemente para o lado. Não era fixo. Estava se movendo. Precisamos mirar com cuidado, Soda murmurou. De repente, um espigão de pedra afiado surgiu do chão atrás do inimigo e perfurou seu ombro. A força arrancou o braço inteiro dele, fazendo-o cair no chão com um baque metálico pesado. Karin disse que foi o Soda quem avistou o ponto fraco. Ela estava a poucos metros de distância, com uma mão ainda tocando a superfície de pedra. Ela parecia calma, quase relaxada, como se nem estivesse se esforçando. Graças ao Island do Utsugi, ela podia ver exatamente o que o Soda estava vendo. O ponto fraco não era mais invisível para ela. Soda ficou parado por um momento, chamas rugindo ao seu redor, esperando o sinal certo. Karin se moveu primeiro. Ela tocou o chão. E a areia do campo de batalha destruído subiu no ar. Ela alegou ser apenas uma donzela modesta. Os holofotes, é claro, ela deixaria para o herói. A areia cerca o inimigo violentamente, cobrindo sua visão e tirando seu equilíbrio. O cavaleiro inimigo golpeou às cegas, incapaz de ver claramente através da nuvem espessa de poeira. Através do caos, Soda avançou. Suas chamas se intensificaram, envolvendo seu corpo como uma armadura. Quando chegou perto o suficiente, ele soltou um grito poderoso, um rugido espiritual, e impulsionou o punho com toda a sua força. Seu soco flamejante perfurou direto o ponto fraco no peito dele. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Então, chamas explodiram de dentro da armadura. Rachaduras se espalharam pelo corpo enquanto o fogo o consumia por dentro. O cavaleiro cambaleou, incapaz de se manter inteiro por mais tempo. A areia baixou lentamente enquanto o inimigo desabava no chão. Queimado, destruído. A luta toda mal tinha durado 1 minuto, mas pareceu muito mais longa. Das margens, Utsugi encarava, incrédulo, o quão rápido e limpo aquilo foi. Soda se virou para ele, respirando com dificuldade, mas sorrindo com orgulho. Você conseguiu, ele disse. Então ele estendeu o punho para um soquinho. Sem a habilidade dele, eles não teriam conseguido. Os olhos do Utsugi lacrimejaram levemente enquanto ele se aproximava e batia o punho com o dele. Pela primeira vez, seu poder tinha feito uma diferença real na batalha. Uma tela azul apareceu de repente na frente deles, brilhando suavemente no ar. Ela exibia uma mensagem: o arrependimento de Utsugi Nozomi foi resolvido. Condição de conclusão. Habilidade deve ser usada em combate. Então outra linha apareceu. Habilidade herdada. Island. Efeito. Permite que a visão seja compartilhada com outros. Utsugi soltou uma risadinha, parecendo mais leve que antes. Ele agradeceu ao Soda primeiro, dizendo que não teria superado seu arrependimento sem ele. Então ele se virou para o Capitão Kakeru e para a Karin e agradeceu a eles também. Assim que a habilidade ativou, algo mudou. Eles podiam vê-lo agora. Não apenas senti-lo, mas realmente vê-lo parado ali. Kakeru piscou surpreso. Karin encarou por um segundo antes de soltar um "ah" baixinho. Honestamente, Karin admitiu que quando ouviu falar do Island pela primeira vez, achou que seria difícil de usar numa luta real. Parecia útil no papel, mas fazer funcionar em combate parecia complicado. Mas Utsugi a guiou o tempo todo. Ele explicou as coisas claramente e manteve a calma. Por causa disso, ela conseguiu lutar direito. Ela disse a ele que estava muito grata. Utsugi sorriu suavemente. Ele disse que estava apenas feliz por ter conseguido vê-los uma última vez assim. Nosso protagonista também ficou feliz. Mas então sua expressão ficou séria.
Ele os avisou que desde que passou por aquele portão mais cedo, estava com um pressentimento ruim. Isso os deixou confusos. Que pressentimento ruim? De qual portão ele estava falando? O Tsugi continuou dizendo que sentia que poderia perder a si mesmo. Como se ficasse neste lugar por muito tempo, acabaria como as outras almas vagando por aqui. Aquelas almas não eram como ele. Elas pareciam vazias, sem vida, como se algo dentro delas já tivesse ido embora. Antes de desaparecer, ele disse para tomarem cuidado. Então, sem nenhum efeito dramático, sua alma simplesmente desapareceu. Os três ficaram ali em silêncio. O que perder a si mesmo significa, no afinal? Soda se perguntou em voz alta. Será que foi por isso que a bola de fogo não veio com eles antes? Poderia estar relacionado? Karin suspirou e disse que, honestamente, o Tsugi não precisava deixá-los com um aviso tão sinistro no final. Ela olhou para o Soda com cuidado e perguntou se ele estava planejando amarelar e voltar agora. Soda disse imediatamente que de jeito nenhum. Ambos riram um pouco, eles estavam brincando na maior parte. Então Karin chamou do Capitão Kakeru e disse que deveriam continuar. Não adiantava ficar parado. As catacumbas não iam se explorar sozinhas. Bem na frente deles havia um grande portão dourado. Kakeru avançou sem hesitar e colocou as duas mãos nele. As portas pesadas rangeram alto enquanto ele as empurrava. O salão além era enorme, quase tudo lá dentro brilhava em ouro. As paredes, o chão, até as colunas altas alinhadas nas laterais, tochas queimavam ao longo das paredes, suas chamas refletindo nas superfícies brilhantes e iluminando todo o lugar como um estranho palácio subterrâneo. Antes que Soda ou Karin pudessem dizer qualquer coisa, Kakeru murmurou que aquele lugar parecia familiar, como se ele já tivesse visto antes. Então Karin apontou de repente para frente e gritou para eles olharem. O capitão começou a suar. Bem no centro do salão havia algo enorme, um ovo. Era gigantesco. Sua superfície era preta com listras de ouro e roxo correndo por ela. Não brilhava intensamente, mas emanava uma sensação pesada e sinistra que deixava o ar ao redor denso. Karin se virou imediatamente para o Soda. Você reconhece isso? Ela perguntou. Mas quando ela olhou para ele, ela congelou. Soda parecia aterrorizado, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Ele prendeu a respiração, porque ao lado do ovo ele podia ver uma alma montando guarda, e aquela alma parecia exatamente com o Capitão Kakeru. Não era apenas parecido, era a alma do Capitão Kakeru. Soda gritou em choque puro, um flashback. Yamato estava conversando casualmente com o presidente Ryunosuke Bandu. O presidente perguntou seriamente se era realmente possível ver a alma da mesma pessoa enquanto ela ainda estava viva. Yamato assentiu enquanto desembrulhava uma barra de chocolate. Ele disse que era possível. Ele tinha conhecido Gotu, o vice-capitão do 2º Esquadrão. Ele tinha certeza disso. Teve até uma vez que o Soda encontrou a alma do Gotu nas catacumbas e achou que o Gotu tinha morrido. Mais tarde, eles confirmaram que parecia exatamente com ele. O presidente, tomando café calmamente, disse que talvez fosse apenas alguém parecido. Yamato fez um grande sinal de X com os dedos e disse, nem ferrando. Até as habilidades que a alma usava eram as mesmas. Isso só deixou o presidente mais confuso. Yamato o provocou, dizendo que o velho não tinha imaginação. O presidente ficou irritado, e Yusei deu um soco leve no Yamato para impedi-lo de brincar. Pelo jeito que o Yamato falava, parecia que ele já tinha uma teoria. Enquanto abria outra barra de chocolate, ele admitiu que tinha. Por um curto período, Su, seu apelido para o Soda, tinha falado com a alma do Gotu. As histórias batiam perfeitamente com o Gotu que estava vivo agora. Mesmas memórias, mesmas experiências. Yamato segurou uma barra de chocolate comida pela metade em uma mão e uma novinha na outra. Ele comparou com a situação. E se uma existência se dividisse em duas versões? Ambas compartilham o mesmo passado. Então ele disse algo ainda mais estranho. E se antes mesmo deste mundo começar, houvesse outro mundo igualzinho a ele? De volta ao Palácio Dourado, Soda ainda não conseguia acreditar no que estava vendo. Seu capitão estava parado bem ao lado dele, e ao mesmo tempo, a alma do seu capitão estava parada ao lado do ovo. Soda, a voz da Karen ecoou alto pelo Salão Dourado. Mas antes que o Soda pudesse virar a cabeça para ela, uma dor aguda explodiu em seu peito. Aconteceu tão rápido que ele nem viu a lâmina. Houve um som alto de corte, como metal cortando um tecido grosso. Então o sangue jorrou dele. Por uma fração de segundo, ele não entendeu o que tinha acabado de acontecer. Ele não tinha sentido ninguém perto dele. Ele não tinha ouvido passos. Não havia presença atrás dele. Então como? Soda começou a cair. Das sombras, perto de uma das colunas douradas, uma figura avançou. Era ele, o mesmo inimigo que a equipe do Nishida tinha encontrado antes. O primeiro, ele disse com orgulho. O corte em suas costas era longo, profundo, limpo demais. O sangue começou a se espalhar sobre o Soda, vermelho escuro contra o ouro brilhante. À distância, a alma que parecia exatamente com o Capitão Kakeru estava parada ao lado do ovo enorme. Não estava atacando. Não estava se movendo, estava apenas observando, mas sua expressão parecia confusa, quase perturbada. Até ele parecia não entender o que estava acontecendo. A teoria de Yamato brilhou. O mundo estava se repetindo. O corpo ensanguentado de Soda jazia no chão dourado. O Capitão Kakeru Sou estava parado a poucos passos, encarando-o.
Ele parecia totalmente perdido, nem chocado, nem com raiva, apenas vazio. Karen correu até Soda e caiu de joelhos tão rápido que doeu. Suas mãos já tremiam enquanto ela agarrava uma das mangas e a rasgava sem hesitar. Ela pressionou o pano contra o ferimento profundo no peito de Soda. O sangue encharcou quase instantaneamente. Atrás dela, a alma de Kakeru apenas observava. Ele estava ao lado deles, encarando o rosto inconsciente de Soda enquanto o sangue continuava a jorrar. Então, de repente, Soda abriu os olhos. Mas ele não estava mais no chão dourado, não havia dor em suas costas, nem sangue, ele estava em um espaço estranho e vazio. Ele olhou para si mesmo, sem ferimentos, sem cortes. A confusão tomou conta de seu rosto enquanto ele olhava em volta, tentando entender onde estava. Foi quando notou alguém parado à sua frente. Era o Capitão Kakeru, pelo menos parecia exatamente com ele. O mesmo rosto, o mesmo porte, a mesma presença. Mas havia uma diferença. Um tapa-olho cobria um de seus olhos. A guarda de Soda subiu imediatamente. Algo ali parecia errado. Ele não podia aceitar aquilo pelo valor de face. Por um segundo, pensou ser algum tipo de farsa, um truque, mas o homem negou calmamente, sem nem precisar ser perguntado. Ele disse ser o verdadeiro Amami Kakeru, só que não o que Soda conhecia. Ele era do Último Mundo. Isso só tornou as coisas mais confusas. Último Mundo? Ele ativou seus olhos flamejantes e examinou a alma do homem, e o que viu fez seu coração disparar. Era real, não havia mentira. Aquele era o Capitão Kakeru. O homem explicou que o mundo havia voltado por algum motivo, que o tempo resetou e que ele viveu no mundo antes do loop acontecer. Soda lutou para processar aquilo. Tudo soava impossível. Que loop? Quando aconteceu? Por que aconteceu? Nada fazia sentido. Mas então Kakeru disse algo inesperado. Ele disse que Soda tinha ficado mais forte. No Último Mundo, Soda apenas o seguia, carregando bolsas pesadas e tentando acompanhar o ritmo. Ele tinha potencial, claro, mas não era assim. Agora, só de olhar para ele, era óbvio. Ele tinha ficado mais forte. Soda sentiu-se estranho ao ouvir isso. Mesmo agora, ele acabou sendo cortado tão facilmente. Ele não se sentia forte, mas deixou isso de lado e fez a pergunta que importava. Naquele Último Mundo, ele tinha morrido? Kakeru balançou a cabeça. Soda não morreu. Quem morreu foi ele. Uma imagem surgiu de repente na mente de Kakeru. O corpo de Soda sangrando no chão. Karen em pânico ao lado dele, e Kakeru atrás dele sem fazer nada. Kakeru percebeu algo naquele momento. Neste loop, ele ganhou outra chance, mas ao contrário de Soda, ele não mudou. De volta ao Salão Dourado, o inimigo estava diante do ovo massivo, encarando-o como se fosse algo sagrado. Ele chamou aquilo de majestade divina em sua mente. Talvez tenha sido o momento mais feliz de toda a sua vida. Ele até agradeceu ao seu eu do passado por trazê-lo ali, e lágrimas surgiram em seus olhos. Ele acreditava que suas memórias trouxeram grande fortuna ao seu chamado vazio. Um flash de memória apareceu, Kakeru ajoelhado ao lado de um Keiichiro ensanguentado naquele mesmo salão, e acima deles estava o mesmo inimigo. De volta ao presente, enquanto o inimigo ainda estava perdido em sua alegria, um punho massivo atingiu suas costas. O soco foi tão poderoso que o inimigo voou pelo salão e colidiu com a parede dourada, deixando rachaduras profundas. Era Kakeru. Kakeru estava lá, tremendo de raiva. Qualquer um podia notar. Aquele inimigo tinha acabado de cortar seu subordinado sem hesitar. Karen não sabia o que fazer. Seu capitão estava furioso, enquanto Soda sangrava muito. Sua mente não conseguia acompanhar. Até Soda, mal consciente, percebeu algo. Aquele soco foi insano. Se um humano normal tivesse levado aquele golpe, não sobraria nada. Soul Kakeru interrompeu os pensamentos de Soda. Ainda não era o suficiente. Na realidade, tudo mudou em um instante. Kakeru cambaleou de repente. Um corte profundo atravessou seu olho e o sangue jorrou imediatamente. A dor era intensa. Forçou-o a recuar, com a mão voando para o rosto. O coração de Karen parou. Agora ambos estavam feridos. O inimigo apareceu atrás de Karen como se sempre estivesse lá. Ele zombou do próprio ataque, dizendo que foi patético, que na verdade queria ter partido a cabeça de Kakeru ao meio, mas sua mão direita tinha torcido antes. Kakeru cerrou os dentes, segurando um grito pela dor ardente em seu olho. Ele se recusou a cair. O inimigo mandou que ele calasse a boca. Disse que ele deveria ser o único a gritar, pois tinham arruinado o melhor momento de sua vida. Ele puxou um pequeno frasco. Mesmo agora, ele os chamava de nada além de pedaços de lixo. Ele alegou que deveriam ser gratos por ele ainda estar pensando racionalmente em uma situação tão imperdoável. Então ele pôs a língua para fora e bebeu o frasco inteiro de uma vez. Assim que engoliu a última gota, seus olhos ficaram vermelhos brilhantes. O poder surgiu através dele. Ele disse que sua paciência tinha acabado. A mão torcida voltou ao lugar como se nada tivesse acontecido. Ele jurou retalhá-los, espalhar seus corpos e moê-los no chão. Mesmo sangrando, Soda forçou-se a pensar. Aquele inimigo era completamente insano, ele precisava se levantar, ele tinha que ajudar seu capitão. Enquanto tentava se mover, Soul Kakeru o impediu, dizendo que não havia necessidade de ajuda. Soda não conseguia entender o porquê. Soul Kakeru disse que conhecia aquele homem melhor que ninguém, porque ele era aquele homem. Por muito tempo, ele esteve procurando um lugar para morrer, desde que deixou Keiichiro morrer.
Isso chocou Soda, então ele finalmente admitiu claramente. Ele foi quem deixou Keiichiro, o pai de Sota, morrer. O espaço vazio pareceu mais pesado, então ele olhou diretamente para Sota e silenciosamente fez a pergunta que mais importava. Você ainda quer salvar um Amami Kakeru? Tudo bem.